Fala família, boa noite, boa noite, boa noite. Mais um podcast de milhões. Hoje, em especial, eu tô aqui querendo cochilar, ó. Mas aí o doutor disse assim, não, segure sua onda pra fazer o programa comigo direito. Porque, mentira, todo mundo sabe que eu durmo tarde. E não tinha coisa melhor e ao mesmo tempo tão, assim, controversa pra mim mesmo, né? Conversar com o doutor do sono praticamente. E o cara diz assim pra mim, ó, Júlio, tem uma regra assim, e eu tô todo errado para seguir regras para dormir. Então hoje eu vou tomar meu enquadro aqui ao vivo e você que está em casa, que tem o mesmo mau costume que eu, ou que não tenha e que queira aprender algo sobre, né, as boas formas de dormir, de acordar, de se comportar, o que deve fazer antes de dormir também, ele está aqui para explicar isso pra gente. Vamos conversar com o maior doutor em podcast da Bahia. Ô, que apresentação, hein, Ô, verdade. Anderson, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Dizer assim, ó, foi um prazer pra gente lhe receber aqui, né? Antes, vocês não estavam ouvindo não, que estava assim, em off, mas a conversa hoje vai render, viu? E outra coisa, já soube também, é uma área que eu gosto, né? Curiosidades, como ele também gosta, física quântica. Eu vou perguntar uma coisinha também pra ele, pra não deixar passar em branco. E hoje não vai ser só um bate-papo, vai ser um aprendizado. Se liga aí, fica com a gente. Quem está no canal inscrito, massa. Quem não está no canal inscrito ainda, se inscreva que não custa nada. O coraçãozinho não custa nada também. E fica com a gente aí. Beijos e abraços a todos. Cola com nós. Anderson, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Júlio. Maravilha. Agradeço a oportunidade, a sua cordialidade de me receber aqui. Assim, já tive uma... Não pode ser menos que isso. Eu tive uma sensação, aquela ideia, a gente está falando... A conversa da gente já tá falando da neuropsicologia do sono, a gente foi pra física quântica, né? Porque eu já lhe conhecia. Eu fiquei assim com receio, mas ou seja, aquela sensação de que não me é estranho. Sim. E aí a gente, nossa conversa, a gente se afinizou. Ou seja, para os que estão acompanhando agora, a conversa começa agora, mas essa conversa nossa já vem de um tempo. Já vem de um tempo, é verdade. Estou à disposição. Anderson, eu estou muito curioso para entender essa questão do sono. Nós fizemos o post, né, o card do podcast, convidando as pessoas para assistirem o programa hoje, para falar sobre sono. Psicologia do sono. Neuropsicologia do sono. Não é só psicologia, é neuropsicologia. Isso. Porque você quer explicar para a gente mais ou menos o que é essa neuropsicologia do sono? Vamos lá, já é um bom começo. Isso. Aí, cadê? Tudo tem um começo, né? Bereshit, né? A origem, né? A gênese do negócio. Bereshit, né? A origem. Quando a gente pensa em sono, geralmente a gente vai pensar em sono. A gente tem aquela ideia de que sono é uma perda de tempo, sono é aquilo que eu deito e durmo, ou seja, a gente não dá o status que o sono merece. Que merece, né? A gente entende que sono é algo que apenas acontece, eu não sei porque acontece, aquela ideia... Tipo eu que não gosto de dormir. Pronto. Aquela ideia. Se eu tiver de aproveitar melhor meu tempo, eu vou cortar de tudo, vou cortar o sono. Ou seja, aquilo que pode ser cortado, né? Aquilo que pode ser preterido, digamos que assim. Se eu vou dormir, então eu vou dormir. Pra que dormir? Pra que dormir? Dormir perde tempo. Perde tempo. Trabalha enquanto eles dormem, não tem um negócio assim? Isso. Mas na verdade, o que a gente tem, Júlio? Obrigado. O que a gente tem? O sono, ele é tão importante... Tem preferência d'água? Quer com sabor? Não, eu vou deixar a critério do anfitrião. O anfitrião que vai decidir aí. Não, o gosto é seu. Pronto. Bora tomar água do Pronto, vamos. Então, o que acontece? É tão importante, Júlia, a vigília quanto o sono. Então, o sono, a gente diz assim, o comportamento, né? A gente associa a ideia de comportamento com movimento. Então, aqui a gente está se comportando, né? O comportamento verbal, né? A fala, o andar, o estar. Quando a gente é muito criança, né? A mãe, menino, se comporte, né? Aquela ideia, bons modos. Então, a gente associa comportamento com estar acordado, ou seja, com estar em vigília, com movimento físico, corpóreo, aquilo que é da ordem de relação com o corpo. E a gente não entende uma revelação muito óbvia assim, mas que a gente olha que o sono é um comportamento. Então, a gente está ali paradinho, deitado. Mas é um comportamento. É um comportamento. A atonia muscular, está tudo parado. É um comportamento. Então, que é necessário. Sem o sono, não existe vigília. Aquela ideia, quando a gente está ali vendo um comportamento, e a psicologia é a ciência do comportamento. Então, ou seja, é o estudo, o ramo científico que estuda o comportamento enquanto objeto. Então, o sono como comportamento é também objeto de estudo da psicologia. Então, existe o psicólogo do sono. Psicólogo do sono. Ele vai estudar as funções e disfunções desse comportamento do dormir.
Aí a Alguém ficar assistindo você dormir, é assim? Não. Ah, bom. Aquela ideia, por exemplo, não tem a dinâmica que tem agora do TDAH, né? TDAH, Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade. É um transtorno da atenção, né? Um déficit de atenção. Déficit de atenção. Aquilo que falta. Então, por quê? Porque o feixe atencional, o ato de dirigir a atenção focada para um propósito, é um comportamento, é uma faculdade mental superior, e você, como você dirige aquilo, como você se conduz, né? Como se você se movimenta no xadrez da vida, é um comportamento. Sim. Então, o psicólogo ele vai atuar nessa área, né? Ansiedade, né? Um estado emocional que interfere no fator comportamental. Então, é tratar das disfunções. O sono como um comportamento, quando a pessoa apresenta um quadro de insônia. Mesmo estando parado, é um comportamento. É um comportamento, ou seja, só que aquela ideia, ele não consegue iniciar esse comportamento. Então, não consigo me concentrar, é um déficit de atenção. Eu não consigo dormir, é uma disfunção do sono, de um comportamento chamado sono. Então, existe a psicologia do sono. Entendi. A neuropsicologia do sono já é uma vertente mais especializada, porque a neuropsicologia vai estudar o cérebro, suas funções e disfunções totais ou parciais, e trabalhar com uma dinâmica Que é o chamada... seu caso. Que é o meu caso. Sim. A reabilitação, que é reabilitar, ou seja, tem a habilidade de e reabilitar, né? Ou seja, recuperar uma habilidade perdida total ou parcialmente. Então, esse cérebro já dormiu, né? Uma criança recém-nascida, o que mais faz é dormir, né? Dormir, é. Tanto que diz assim, o bebê só dorme o dia todo, né? Come e dorme, né? E minha mãe diz assim, o sono engorda. Isso, então, ou seja, dormir é uma faculdade natural. Então, o recém-nascido, ele dorme 16 horas nessa média o tempo todo. Então, esse cérebro já dormiu. E porque, em algum momento da vida, o que aconteceu? Que ele perdeu essa função que é primeva, né? Que é primeira, que é natural. Então, eu costumo sempre dizer, isso é fartamente documentado cientificamente, né? Sentir sede é natural, sentir fome é natural e sentir sono também é natural. Então, se em algum momento aquela pessoa está com insônia, ou seja, esse cérebro se disfuncionou, né? Se configurou de forma disfuncional, Sim. não funcionou, a não produção do sono, a neuropsicologia do sono entra para fazer esse processo de reabilitação, ou seja, reensinar esse cérebro a dormir, a produzir o sono, captar pistas ambientais e mudar a sequência, né, a frequência de vigília para sono. Em linhas gerais, né? Em linhas gerais. Superficialmente falando. É uma boa ideia. Agora, essa parte de comportamental é importante, porque hoje também eu creio que antes eu usava livro, né? Antes de dormir, eu sempre gostei de ler. Sim. Aí hoje não leio mais livros, mas aí vem as redes sociais. A gente tem a mania de ficar no celular, né? E aquela luz do celular, inclusive a minha já está baixa, que eu geralmente deixo com aquela cor âmbar para poder diminuir a luminosidade, né? E não gosto de ler no escuro, no claro. Sim. Perdão, no escuro, sempre com a luz acesa. Sim. Né? Eu acho que eu tento buscar a melhor forma de prejudicar, né? De me prejudicar. Mas mesmo assim tá tudo errado. Tá tudo errado, Júlio. O que acontece? Você, como é? Você lê e a leitura te traz sono, sonolência? Não, eu tenho que desligar tudo para poder deitar e esperar o sono chegar para eu dormir. Sim. Porque eu não sinto sono. Entendi. Quando eu sinto sono, eu vou e desligo, entendeu? Entendi. Mas na maioria das vezes eu sou tão ansioso, tão agoniado que eu não sinto sono. Entendi. E assim como eu, tem muita gente. Eu acho que hoje essas redes sociais, o mundo tão agitado, tão agoniado, uma coisa engraçada, hoje são 28 de maio. Sim. Parece que o mês começou ontem, e já são 28. Tudo passa assim muito rápido. Sim. Aí, o que acontece? Eu só consigo perceber isso, essa rapidez, essa agilidade do tempo, dos dias, quando eu viajo, eu vou pro interior. Sim. Eu consigo entender, eu vou dormir no sítio hoje. Sim. Né? A noite no sítio parece uma eternidade. Porra, eu acordo 3, 4 vezes na noite. Porque a gente dorme geralmente mais cedo, Sim. né? Que eu chamo de mais cedo, 10, 11 horas. Sim. E aí levanto geralmente 7. Mas aquele tempo de sono parece que é uma eternidade. Ainda tem noite pra dormir? Porra, bicho, pelo amor de Deus. Não acaba essa noite. Não acaba essa noite. É assim a sensação. De estar agitado. Será que sou eu que sou assim? Com certeza não. Júlio, a relação que o humano tem com o tempo, ele também é de uma ordem subjetiva. Né? O que caracteriza o humano é a sua subjetividade, ou seja, a sua forma única de pensar, de sentir e de agir. E o ambiente gera um conceito que a gente trabalha muito, que é chamado de ambiência. Ou seja, como o ambiente interfere em como esse espaço é percebido. E o ambiente e a informação
e o cérebro está o tempo todo captando informação. Você está respirando. Então, quando você está respirando, Sim. aquele cérebro ali captou a quantidade de gás carbônico que tem ou não, a qualidade daquele ar. Do gás então, carbônico. existe as reminiscências etológicas, né, com T, de etologia, que é o estudo da espécie humana, de que aquele ar, ele se dá uma referência mais àquele clima bucólico, né, das florestas. Então, Sim. naturalmente, já lhe dá uma tranquilidade, naturalmente, já lhe dá uma paz. Isso no caso que está no sítio, ou em alguma zona rural. Exatamente. Assim. Existe um fator de memória ancestral que lhe conecta com aquele lugar do campo, que Sim. já lhe dá uma tranquilidade, que faz com que você, aqui no frisson, durma um pouco mais tarde, e lá a ambiência, a frequência, a temperatura, a série de fatores, e esse cérebro está captando tudo. Só o fato de eu vou me deslocar para outro local já começa interfere, ou seja, você fica menos ansioso no sentido, digamos que assim, né? Já não há tanta necessidade de telefone e tal, e essa dinâmica toda. E você desliga às vezes automático, né? Não é nem que você queira desligar, né? Acaba desligando de forma automática. Então, isso demonstra o quê? O poder que o ambiente tem sobre o nosso cérebro, que está captando tudo. Então, o nosso cérebro está captando tudo o tempo todo e codificando isso. Então, são fatores que interferem. Então, a gente tem fatores internos e fatores externos. Essa parte de fatores externos é bacana, porque, inclusive, existem estudos hoje da pessoa dormir, ter uma noite de sono ruim ou não pegar logo no sono por causa das influências do celular, né? As ondas, eu esqueci o nome das ondas que chamam. Quando bota o celular para carregar próximo da cama, não deixar nenhum tipo de luz acesa. Existe um monte de histórias hoje que falam sobre isso. Até o LEDzinho da TV, aquela luzinha vermelha, né? Deixar o celular carregando, aquela luzinha piscando. Tudo isso tira a atenção do sono. Como é que vocês tratam isso hoje? O que a gente tem ali, Júlio? Na tela, especificamente, que chamam as screen, né? As telas LED de uma forma geral. Sim. Então, televisores, tablets e celulares, há uma emissão de feixe de onda, de Blu-ray, né? De laser azul, feixe branco, que mimetiza, né? um feixe de luz que inibe a produção da melatonina, que é um neurohormônio que contribui naturalmente para um início de sono, assim. Então, se é uma inibição, o que a gente tem ali? Aquela luz, ela mimetiza, né? Se sintetiza a luz como se fosse do sol. Do sol. E ela é antagonista, ela inibe a produção da melatonina. Da melatonina. Então, assim, por quê? Porque aquela luz faz com que a imagem fique mais nítida, fique uma imagem mais clara, fique uma imagem de melhor qualidade. Sim. Só que aquilo tem um efeito, digamos assim, colateral externo, né? Digamos que assim, que é causar essa inibição na produção, porque é a captação da luz, a frequência de luz, a intensidade de luz, é um forte marcador por mais biológico, que seja pequena. Por mais que seja pequena, porque os nossos ancestrais, aí se a gente for falar da espécie, da história da espécie humana, né? Como era o sono deles? Era completamente no escuro, né? A gente tá falando milênios. Mas depende, porque hoje, inclusive, estava tendo uma matéria na Metrópole, eu estava ouvindo. Um beijo aí pra galera da Rádio Metrópole, escuto sempre. Mário, tamo junto. Falando sobre isso. A gente dormia pouco. Sim. Com medo dos bichos de comer, os Undertowns. Os Neandertais, né? Havia, na verdade, Júlia, assim, então tinha aquele medo de dormir, tinha aquela... Mas assim, se dormia muito bem. Primeiro, havia aí que tá o homem com os lobos, né, relação, porque o cão virou cães familiares, né, que é ali uma divisão dos lobos. Havia revezamento, já havia ali a parte de os vigias. Então, parte do grupo ficava em alerta. E parte dormia e tinha os lobos que fazia ali aquela proteção. O sono não era assim, abertamente, eram em cavernas, recolhidos, né? E que você tinha de muito longe a ideia da fogueira. Então, a fogueira remete ao quê? À luz amarela que guarda relação com o sol. Então, a luz que a gente tem hoje é a luz branca, né? A luz de dia. Essa luz influencia em alguma coisa? Ou a luz amarela é melhor? A ideia é que a ausência de luz é o ideal. A ausência de luz é ideal. Só que, em não podendo ficar, uma das medidas que se pode ter é alternar, porque de um tempo para cá ficou a moda de trocar todas as lâmpadas pelas LEDs, né? Pelas LEDs, então a ideia, mas tem lâmpadas, tem a questão de croica, monocróica, exatamente, que se assemelhe um pouco mais com a luz natural. Sim. A ideia mesma... Que é a luz amarela. A ideia mesma que se a gente for botar como referência a partir de 5h30 da tarde, 6 horas,
menor exposição à luz o máximo possível. Isso para poder você ter uma boa noite de sono. Isso falando de pessoas que têm um problema de insônia. Para quem não tem problema de insônia, ele vai estar com luz, ele vai tomar café, ele vai fazer tudo, vai deitar e vai dormir. Né? Eu sempre faço uma comparação assim, Júlio. Por exemplo, a pessoa que não tem problema como diabetes, digamos, né? Ela vai comer naturalmente as coisas e não vai ter problema nenhum. Mas se a pessoa tem, né, já tipo 1, tipo 2, qualquer... Predisposição, né? Não, já tem mesmo a já patologia tiver em si. a patologia. Qualquer coisinha que come já dá uma alteração o pico, da glicose. A pessoa não tem nenhum problema estomacal. Ela come de tudo e não tem problema. Se a pessoa já tem um problema estomacal, qualquer coisa que come, já dá um queimor. Eu já tenho refluxo. Então, Pronto. de noite para dormir, eu tenho que dormir sempre do mesmo lado para evitar o refluxo. Então, todas essas medidas de precaução, digamos que assim, está falando das pessoas que têm insônia. Então, para quem não tem, é aquela, não, eu durmo com barulho e durmo muito bem, mas que as pessoas que têm já estão fragilizadas e qualquer coisa que tenha é um fator que desequilibra ali. Então, a exposição da luz deixa cada vez mais o cérebro confuso se é dia, se é noite. Mas tem pessoas que não conseguem dormir no escuro porque tem medo. Eu tenho 2 em casa que são assim. Sim. Como é? Fala um pouco mais sobre isso, Júlio. Não, por exemplo... Maria Júlia, minha filha, se você não tiver... suas filhas. Se você não dormir com a luz acesa, se não ficar com a luz acesa, Sim. pelo menos a luz do banheiro, hoje até melhorou mais, deixa a luz do banheiro acesa, ou de um abajur, tem que ter alguma luz. Não pode dormir naquele breu, ela tem medo, ela não consegue dormir naquele breu. Qual a idade, Júlio? Maria já tem 9 anos. Sim. Tá na fase, tá no processo. Não, porque tem adulto que é a mesma coisa. É aquela ideia, né? É um fator... Aquela ideia que a gente falou, um fator psicológico, que se associou ali de alguma forma... O medo do escuro. O escuro como aquilo que está... O inesperado, aquilo que eu não vejo, pode ser... Um perigo pode estar constante. E aí não dorme direito. Se tiver tudo apagado no breu, não dorme aguardando, parece que fica em alerta, em estado de alerta. Não desliga. Sim. Experimente... Eu não. Eu durmo claro. Se eu tiver que dormir, pode estar claro, escuro, zoado, caralho, eu durmo e acabou. Experimente aos poucos colocar a luz fraquinha e a cada mês, digamos que assim, e diminuindo a frequência da luz a tal ponto que ela vai dissociando escuridão de temor. É uma medida. É um condicionamento que a pessoa sempre associa aquilo que eu não vejo é temeroso, né? Temeroso, E na verdade é um condicionamento. E quanto mais a pessoa teme, mais o medo se amplia. Então são associações. Mas o fato mesmo é que a luz ela não contribui para o sono. Né? Então para quem tem o G47, né, que é o CID da insônia. Então, o CID da insônia é uma doença, né? G47. Então não é só uma coisa simplesinha. Para quem tem... Mas eu não posso me classificar com insônia. Não, aí o que acontece? Aí foi bom você falar nisso. Ótima pergunta, Júlio. Uma coisa é uma leve perturbação do sono, é algo natural. Outra coisa é a insônia em si. Então, existe uma avaliação específica para categorizar se tem insônia e de que tipo é. Então, se eu tenho uma perturbação do sono com a frequência maior que 3 vezes por semana, isso perdurando, né, durando ali em torno de 2 a 3 meses, já é um sinal amarelo para a insônia, que pode ser uma insônia inicial, né, que é aguda, aquela insônia ali inicial, que não tratada vai cronificar e se tornar uma insônia crônica. Certo. Como geralmente a nossa cultura é muito de, deixa assim mesmo, depois por si só resolve. Bem isso. O grande caso que a gente tem, que as insônias ali agudas, né, muito pontuais, elas se cronificam, porque assim não tem essa visão do G47, né, a insônia enquanto uma doença em si. Ela pode ser derivada de outras perturbações psíquicas, derivadas de insuficiência hormonal, nutricional, mas ela por si só, por diversas outras questões, ela por si só também é uma patologia. Por não ter esse entendimento... Mas se não lhe fazer mal, é entendido como patologia? Não. Só porque você dorme menos? Exemplo? Uma coisa é dormir menos, outra coisa é ter insônia. E aí essa dinâmica que eu trago bem colocado. Quando a pessoa não entende aquilo, ela não entende que alguma coisa está fora da ordem do organismo dela. Então ela alimenta a crença, a ilusão de que eu vou tomar um chá que vai resolver. Ela começa a tomar medidas paliativas, que aí são as condutas autolesivas. É tudo que a pessoa tenta fazer, e achando que vai resolver, mas piora o caso. E aí ela vai cronificar. Ao cronificar, ela vai geralmente recorrer a medicamentos, né? E aí começa aquele ciclo de dependência de medicamentos e tal, porque não tratou no início, né? Então a insônia, ela foi categorizada entre aguda ou crônica. Chegou ali, está, digamos, diagnosticado e vai dar o devido tratamento. Qual é o consenso internacional para o tratamento da insônia? O consenso internacional científico é que a primeira linha para tratamento da insônia não é farmacológica,
não deve ser farmacológica, deve ser comportamental. Comportamental. E qual é esse comportamental? É o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, conhecido aí como TCCI, Terapia Cognitivo Comportamental Específico para Insônia, conduzido pelo psicólogo. TCCI. Que é o Tratamento Cognitivo Comportamental Específico para Insônia, ou Terapia Cognitivo Comportamental Específico para Insônia. Eu utilizo o T como tratamento, porque o termo terapia, em termos de Brasil, assim, se popularizou muito e perdeu seu sentido originário de terapia enquanto tratamento. Né? Então, a gente tem quimioterapia, então tratamento químico para o câncer, para né? o câncer. Fisioterapia, tratamento do Tudo físico. terapia. Físico com a fisioterapeuta, né, o profissional de fisioterapia. Mas o termo terapia em si se popularizou e perdeu seu sentido. A pessoa diz, não, minha praia é minha terapia, então assim, quando a gente fala terapia minha cognitiva... terapia é ir pra praia. Então as pessoas assim, terapia com conversar, com falar que não é isso. Então, terapia no sentido de tratamento. Tratamento então, mesmo. como é quimioterapia, como é fisioterapia. Então, tratamento do físico e tratamento químico. Então, TCCI, Tratamento Cognitivo Comportamental Específico para insônia. É o chamado Gold Standard, o padrão ouro. Padrão ouro. E aí Por que você chama padrão ouro para uma insônia hoje? Rapidinho, antes de tu responder, você que está em casa, está assistindo o programa com a gente, por favor, alguém tiver alguma dúvida, já mande a pergunta, aproveite, o doutor está aqui, não vai cobrar nada, tá 0800, olha que maravilha. Você não precisa, olha, o cara faz teleconsulta, você está aqui hoje ao vivo com ele, aproveite, faça sua teleconsulta aqui também, faça sua pergunta. Já é um começo. Já é um, olha que economia no seu bolso, olha que maravilha. Aproveitar a tecnologia, Aproveitar a tecnologia, pois é. E é ao vivo. São 19h53. Olha seu relógio aí, que hora é essa. Pronto, não é assim que funciona? Exatamente. Para não dizer que é gravado, o programa é ao vivo, diretamente do YouTube, de Lauro de Freitas pro mundo. Que o YouTube não tem fronteira, não é verdade? Sim. As redes sociais é maravilhoso por isso. Rede Mundial de Computadores, né? Rede Mundial de Computadores. É fantástico. Então, Júlio, o que é que a gente tem? O consenso internacional, aí quando eu falo de consenso internacional científico, é para tirar daquele crivo de opinião. E, eu não concordo, eu não acho. Não, é o consenso internacional. É o consenso internacional. Não se discute isso, ou seja, ninguém discute se um triângulo tem 3 lados ou não, né? Depende de como ele esteja, né? É um consenso internacional, 3 lados, Se né? for uma pirâmide, tem mais de 3 lados. Mas aí já é tetraedro, não é triângulo. Pirâmide já é tetraedro. Verdade. Você me pegou, viu? Olha aí. Pirâmide não é Eu pensei que ia pegar você na pegadinha, você jogou duro. Não, era bom aluno de trigonometria. Olha aí. Geometria. Geometria. Então a pirâmide ela é um tetraedro. Não é triângulo. Elas são 4 triângulos sobre um quadrado. A base é um quadrado. É base vezes altura. Base vezes altura. Exatamente. Eu lembrei porque Maju, boa noite, minha filha aí. Essa semana eu estava ensinando a ela. Ela tá me dando aula, né, sobre geometria. Sim. E aí ela botou o cone, ela trocou o cone com o cubo, eu esqueci. Cilindro. Com cilindro. Sim. São diferentes. Eu digo, isso não é um cone, isso é um cilindro. Sim. Não, meu pai, isso é um cilindro. Eu digo, rapaz, isso não é um cone. Aí peguei o livro e mostrei ela, não. Que é muito parecido, mas tem os lados diferentes, né? É sobre o cilindro, ele é o retângulo colado. Colado. Ele fechou. Com os Exatamente. Os ladinhos assim. Você que tá em casa aí, boa noite, obrigado pela presença, fica com a gente. Maju botou boa noite, pode ir 4. Boa noite, filha, beijo, pai te ama. Vini, boa noite, família. Boa noite, Vini, obrigado pela presença. Yasmin Gabriela botou boa noite, Mi, obrigado pela presença também. Patrícia, boa noite, Júlio, meu amigo. Boa noite, Patrícia, obrigado pela presença também. Boa noite, doutor Anderson. Eu durmo muito, muito mal, principalmente por conta dos paredões aqui perto do meu apartamento. Maria botou ali, Maria Maju perguntou quantas horas de sono são necessárias por dia. Pronto. Né? Embaixo tem mais alguma, poder perguntar logo de uma vez, e aí ele responde, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu pegar aqui Patrícia com Maju, aí dá para fazer uma dobradinha das duas. Pronto. Boas perguntas, as duas. O que a gente tem, Júlio, e aí respondendo para Patrícia e Maju, para a gente ser didático, né? A gente vai pensar em insônia. O que é a insônia em si, esse fenômeno, né? Ela tem... O modelo que se fala hoje é o modelo dos 3 P's, né? Que P's são esses? Ou seja, existe o primeiro P, que é uma predisposição genética. Sim. Então, existe uma predisposição genética para insônia, existem os genes ali. Então, a gente tem fatores que predispõem. Então, o primeiro P é de predisposição. Assim como tem a predisposição para a obesidade, a predisposição para as mais diversas patologias. Sim. Só que tem uma predisposição para algo, não necessariamente vai se desenvolver aquilo ali, né? A gente tem o segundo P, que aí entra aí no momento ali que a Patrícia comentou, o segundo P, que são os fatores precipitadores. Que não é o P de paredão.
que vai coincidir ali, né? O segundo pilar, que são os fatores precipitadores, aquilo que faz, que precipita. Então, tem uma predisposição genética, que já me deixa frágil, fator fragilizante, e eu tenho os fatores que precipitam, que fazem acontecer, se estabeleceu a insônia. Então, no caso ali de Fernanda, ela já tem uma certa, digamos, teoricamente, né, uma certa fragilidade, mas aí tem um som enorme, que é um fator externo, que está fora do controle dela, ela gerou a insônia. Só que o que mantém a insônia é um terceiro P, que são os fatores perpetuantes, ou seja, um conjunto de comportamentos, um repertório de comportamentos que a gente adota na tentativa de resolver o problema, a gente só cronifica o problema. Então, primeiro P, fatores que predispõem, os fatores que precipitam e os fatores que perpetuam. Então, no caso ali de Fernanda. O som alto, né, dos carros é um fator que precipita, né? Gera ali, e aí como ela vai lidar com isso? Pode piorar ou não. Então, aquela ideia, ela não pode mudar o ambiente, né? Como é que vai gerar? Tá em casa, apartamento dela não pode fazer nada. É externo. Então, se não fosse o som alto, ela não teria esse problema. Então, seria aquela predisposição genética não seria ativada. Então, o que é que vai definir da saúde do sono aí de Patrícia? É como ela vai lidar com essa situação, quais são os comportamentos que ela vai adotar, e por isso que o acompanhamento profissional é necessário para a gente poder montar estruturas, né, e estratégias para poder lidar com isso. E quando o Maju faz ali a referência de quantidade de horas de sono, e é interessante, Júlio, falar que a gente sempre ouviu falar isso, né? Tem que dormir 8 horas. Tem um negócio só que isso é um mito, né? O mito das 8 horas. Isso. Eu ia te perguntar sobre isso, foi até a Maria perguntar. Por exemplo, você falou que a gente estava conversando aqui que seu sono tem uma característica própria sua, né? E aí, o que eu percebi? Eu posso dormir 4, posso dormir 6, posso dormir 3, é a mesma coisa. E para você tá tranquilo. Então, ou seja, tem a categoria dos pequenos dormidores, são cérebros, né? Que a ciclagem ali de 4 horas e meia já é suficiente. É como a pessoa come um pouco e diz, não, já estou alimentado, já é suficiente, já estou satisfeito. Então, tem o mesodormidor, são aquelas pessoas que fazem ali um ciclo entre 6 horas e meia, já é suficiente. E tem o grande dormidor. Então, são pessoas que fazem ciclo ali de 9 horas e meia, 10 horas. É mesmo? E aí, quando você faz a média... Eu fico com o corpo todo... Se eu passar 10 horas dormindo, meu Deus. E eu era assim quando era jovem. Sim, então, mas... Quando eu era jovem, eu dormia muito. A partir da fase da vida também se altera. A mudança de ciclo, dependendo da faixa etária que a pessoa se encontra. Eu estava contando para minha filha, outro dia, né? Eu lembrando desse detalhe. Eu ia para casa de minha avó, no Engenho Velho da Federação, era no interior. E aí, e não é dizer que era lugar assim, tinha um movimento de casa e tudo. Eu chegava às vezes dia de sexta-feira, de tarde, e dormia. Eu passava a noite de sexta-feira dormindo, o dia de sábado todo dormindo, acordava sábado de noite. E às vezes eu acordava domingo de manhã. Por que isso? Não sei. E eu lembro disso porque minha avó às vezes ficava preocupada, querendo chamar a gente. Até rezadeira minha avó já chamou. Deixa ele dormir. E eu dormia mesmo. Você falou isso, Júlio? E eu já dormi 3 dias, assim, deitar e dormir, pá. E não levantava nem pra comer, fazer xixi, nada, só ficava lá invernado igual urso. A hipersônia, né? Aí alguns chamam de hipersonia ou hipersônia, também é um transtorno do sono. Ou seja, dormir pouco, aí como a gente está falando, o pequeno dormidor, o mesodormidor e o grande dormidor. Então, quando a gente pegou esse ciclo aí de 4 horas e meia, 6 horas e meia, 9 ou 10, aí quando se tirou-se uma média ponderada, digamos que assim, gerou-se essa convenção de 8 horas. Mas não necessariamente se a pessoa dormir 7 horas e 59 minutos, o mundo está acabado, né? Claro. O critério o sono que eu tenho, ele é revigorante, ele restaura as minhas energias, eu acordo disposto, com certo vigor, com a sensação, sem sonolência. Claro que a sonolência inicial, assim que a pessoa acorda, é natural, mas igual ao longo do dia, tem disposição, tem atenção, tem memória, ou seja, esse cérebro ele está funcionando bem. Então, esse é o critério, não necessariamente as 8 horas. Então, tanto é delicado quem não dorme, que é a insônia, e a hipersônia, né? Hipersonia, depende da pronúncia de quem o fale, também é um transtorno do sono. Dormir demais, no sentido assim, desregradamente. Porque assim, a média que falam é 8 horas, mas isso não quer dizer que é regrado para todo mundo. Não. É aquela dinâmica que eu comentei, eu durmo 5, se eu dormir nos 5, tô maravilhoso. Pronto, aí um exemplo. Pronto, aí eu vou dar agora um detalhe, porque eu tenho acompanhado nas redes sociais história do mundo afora, né? E diz que na China as pessoas costumam, pós-almoço, descansar e tirar um sono. Isso até nas empresas, em casa, tem um padrão. E aí me perguntam assim na rede social, se fosse no Brasil, o que é que você acha disso? Aí eu pergunto, falo de mim, se eu dormir de tarde, eu dormir assim 1 hora, 2 horas de relógio,
acabou, de noite já não durmo. Eu sou assim. Sim. E na hora que eu dormi à tarde, né? Aí você acorda assim, dormi 1 hora de relógio. Sim. Aí acordei. Naquela primeira meia hora, o corpo fica assim meio... Sim. Mas depois daquela... Chegar, fica parecendo sair faísca do olho. Sim. Fica assim, ligado. Sim. E acabou. Ali só posso dormir outro dia, eu não consigo dormir de noite. Então, queda de melatonina, fluxo de pico de cortisol, que é o hormônio da ação. Da ação. Prontidão para ação. Voltou cheio 100%. 100%. Você já está energizado. Massa. A Espanha tem um pouco desse hábito, Júlio. Chama da sesta espanhola. A sesta, isso. Eles fecham tudo Palavra lá, sesta, era sesta. tudo, É. fecham tudo. Mas o que acontece? Assim, é um hábito. Diz que até nas escolas Sim. também. Aí tem aquela ideia do recuperar um pouco do vigor e tal. Aí remonta aquele ponto que eu falei um pouco anterior, né? Uhum. Para quem não tem problema de insônia, é uma maravilha. As pessoas dizem, se eu não dormir, tal. Mas para quem tem problema de insônia, Sim. existe um mecanismo chamado impulso do sono. Esse impulso do sono, ele é construído passo a passo ali, a partir dos primeiros momentos que a pessoa acorda. Então, quem tem insônia, ela tem uma deficiência da criação do impulso do sono. Ou seja, é quanto quantitativamente, né, esse organismo vai precisar de horas em sono, né, para compensar o movimento em vigília. Então, a pessoa já tem a deficiência da produção do impulso do sono. O pouco impulso que tem, ela vai gastar no pós-almoço, no sono pós-almoço. Não, melhor não. Então, vai justamente o quê? Gerar uma deficiência na hora de dormir. Na hora de então, dormir. para quem tem insônia, não se dorme durante o dia. Pronto. Ponto e acabou. e acabar. Tá vendo aí, dona Valdelice? Nada de dormir durante o dia. Sabe qual é a comparação que eu faço, Júlio? Aí, concluindo esse tópico em si, com aquela pessoa, vamos supor, a pessoa acorda, né? Toma café pela manhã. Isso. Digamos, 7h30 da manhã, toma um café. Aí, 9 horas, ela belisca alguma coisa para comer, come alguma coisa. Aí, 10 horas, come outra coisinha. 10h30, come outra coisa. Meio-dia vai sentir fome? Não sente. Porque, ou seja, esse organismo manter, foi o tempo todo alimentado. Não gerou o impulso, né, aí chama grelina, que é um hormônio que gera a ansiedade para comer. Ou seja, o impulso do apetite. Sim. E a leptina é a saciedade. A saciedade. Está saciado, então não precisa comer. Se esse estômago está com alimento, se existe alimento no tubo digestivo, intestinal e tal, ou seja, a pessoa diz, não tenho com apetite, a gente popularmente diz, fica beliscando, né? Então, eu faço essa comparação, uma analogia, né? Assim é também com o apetite do sono. Porque se a pessoa tomar café às 7 da manhã e lancha às 10, 2 horas depois, o cara não está com fome. Não tá. Mas tem um detalhe, depende também da forma que teve atividade durante a manhã, né? Sim. O gasto calórico. Porque, por exemplo, se eu tomar café de manhã às 7 horas da manhã e lanchar 10 horas, meio-dia no almoço. Sim, então. Assim também é com o sono, por isso que esse pouco impulso que tem, a pessoa já tem uma deficiência na criação do impulso do sono, porque ele está no G47, né, na insônia. Sim. E aí aquele pouco impulso que tem ainda está gastando durante o dia, então vai gastar aquilo que está faltando, né? Que está faltando. Então de noite a insônia se cronifica. Pois é, Graça Bispo botou boa noite, Binha, tudo certo. Mais conhecido como tia do lanche. Xavier Alcântara botou ali, eu estou preocupado, doutor. Como explica aquela sensação de estar dormindo e o corpo cair? O corpo parece que cai. Rapaz, isso é incrível. Eu já senti isso. Obrigado, Xavier, pela essa pergunta. Eu já senti isso, é estranho. Aí ele botou ali também, boa noite, deve estar já dormindo já. Ó. Eu acho que tem um TDAH. Patrícia Fernandes botou assim, para dormir eu gosto de ler a Bíblia. E botou também, como é que você lê a Bíblia com paredão, Patrícia? E botou também ali, ó, ajuda a me acalmar. Sim. Qualquer livro, qualquer leitura ajuda a acalmar, tem né? uma coisa interessante, Patrícia e Júlio aqui, que no momento que a gente está lendo qualquer coisa, a gente direciona um olhar contínuo, né? Sim. E vai acompanhando. Isso. Esse movimento, a gente faz um movimento, macromovimento ocular, Sim. só que os nossos olhos, eles fazem pequenos movimentos, chamados movimentos sacádicos. Esses micromovimentos sacádicos... Que você não percebe. Não percebe, ele é exaustivo. E é muito comum as pessoas disserem, poxa, eu começo a ler e dá sono. Dá sono. Eu começo a ler, no caso, a Bíblia e dá sono. Eu começo a estudar para o Ainda concurso. mais a Bíblia que a letra é miudinha, aí força mais ainda. Começo a estudar para o concurso, para a prova e dá sono, ou seja, porque os movimentos sacádicos, a parte muscular, é altamente exaustivo. Então, assim, deriva daí também algumas pessoas sentirem sono com leitura. Eu vou ler a mensagem de Vini e depois a gente responder de Xavier sobre o cair da cama, que eu também já senti isso. Sim. Vini botou ali, doutor, o senhor tem como falar sobre como a sociedade mudou sua relação com o sono ao longo dos anos? Boa pergunta. Ótimo, E Vini. perguntou também ali, ó, fico muito curioso para saber sobre.
sobre Sim. complementando a pergunta dele. E Patrícia botou, já começou o Pod 4. Sejam bem-vindos. Iraci botou boa noite. Boa noite, Irá. Um abraço. Vamos falar da queda, dormindo. Sim, é um mecanismo fisiológico que se tem. Eu vou explicar de mim. Vamos lá. Eu já cansei de estar dormindo e naquele sono gostoso sentir que tô caindo. E aí dá aquele... Sim. É estranho. Parece... Ou sonhar que tá caindo é diferente de você estar sonhando. Mas não é sonho. Sim. Eu tô dormindo e sinto que tô caindo. Isso. Tem o correr e sem sair do lugar. A pessoa sente que tá correndo e não sai do lugar. Sim, mas ele já aconteceu isso com sonho. Sim. Mas assim, dormindo, não. É estranho a sensação de estar dormindo e... É uma reação fisiológica que se tem. A pessoa tá e tem a nítida sensação de dura ali meio segundo, segundo. Isso, E tem de fato a sensação que a pessoa tá caindo e o chão nunca chega. E isso. na hora que vai chegar, a pessoa acorda. É um sono fisiológico, né? São mecanismos que se tem no momento do sono. Mas é horrível. É dizer... Sensação é horrível. E o coração, parece que vai explodir o coração na hora. Então, Júlio, a gente tem... Vamos falar arquitetura do sono, né? Sim. A arquitetura, não, nome bonito, né? Arquitetura. Então, a gente tem... Iniciou o sono, N1. É um ciclo do sono, é uma fase do sono. Certo. N2 é o sono, já se aprofundou um pouco mais. N3 já é a fase mais profunda do sono. Depois desse N3 vem o sono REM, ou REM, é o REM, né? Que é Rapid Eye Movement. É o momento que os olhos se movimentam bastante. É nesse momento que gera o sono, é nesse momento que gera o sonho e nesse momento que gera reações que se tem. Tá ali... Isso dá por volta de 3h40, 4 horas da manhã. Já é o último ciclo que a pessoa tem do sono. Essa ciclagem Antes de acordar. essa ciclagem se dá várias vezes ao longo da noite. Então a pessoa faz 4 ou 5 ciclos desse. Que cada ciclagem dessa, do N1, N2, N3, REM, dura em torno, em média, de 90 minutos. Zorra. Então, a cada 90 minutos, a pessoa percorre toda essa fase. Por isso que é comum, a pessoa tá ali, aí na que ela volta para o N1, ela acordou. E aí, se eu dormi 10, deitei 10, dormi 11, quando deu meia-noite, acordei. É que ela fez 1h30, né? Ela fez um ciclo. Ela fez um ciclo, ela fez um ciclo. Então, tá faltando 3 ou 4 ciclos. Ou então, não, é muito comum, às vezes, você tá assim, e aí acorda e diz, eu tava sonhando agora. Eu lembro que eu tava sonhando agora. Ainda lembro do sonho, porque é justamente ali o Tava REM. ali rodando. Então, esse cair é justamente a pessoa já percorreu ali o N1, N2, tá ali no sono, na entrada do sono, e aí começou a entrar no... E acorda. E aí acorda. E aí eu quase caí, ou tá na poltrona, ou tá na própria cama, tá dormindo em algum lugar. Então, mas às vezes é deitado na própria cama. É um sono fisiológico. O cérebro ele passa por diversas frequências cerebrais e dá diversas reações. Então é tudo tranquilo, não é nada assim patológico, é natural, é uma reação fisiológica. Natural. Patrícia botou ali, ó. Sobre vinho da Sociedade do Sono. Cadê? Como a sociedade mudou. Ah, sim. Ótima pergunta também. Ao longo do tempo, assim, o sono foi desprestigiado, digamos que assim, né? A gente vive na chamada sociedade do cansaço. Onde está todo mundo perigosamente cansado e apressado. Sempre. Então, é aquela ideia de que o sono ele perdeu o lugar de status que se tem, né? Eu costumo dizer, dormir é um ato de nobreza. Para ser o lugar do vexame, o lugar do envergonhado. O lugar tá dormindo, é? Tá dormindo, Do tipo assim, como se fosse algo vexatório estar dormindo, né? É estranho, tá dormindo na hora dessa. O que é que tá acontecendo? Então, ou seja... Associa logo a doença. Isso, como improdutividade. Então, o grande equívoco é quando eu vejo o sono como improdutividade, eu associo como um ato não desejado. Engraçado, as pessoas que trabalham à noite, Sim. chegam em casa muito cedo ou de madrugada, ou chega de manhã pela manhã, durante o dia tá dormindo, precisa dormir. E eu tô falando que eu trabalhei 3 anos à noite. Eu pegava trabalho 22 e largava 6. E foram 3 anos nisso. Até acostumar meu corpo, não foi tão simples. Sim. Mas, e é bem difícil, viu? É bem difícil mesmo. Mas as pessoas costumam dizer assim, a pessoa que trabalha, que tá dormindo, preguiçoso. Pois é. Então, aí o questionamento ali de Vini, né? Vini Monteiro. Então, isso está muito ligado com a modificação da sociedade dentro de um modelo industrial, né? Capitalista da primeira revolução industrial até então. Quer entender, O mundo não para, né? quer entender a ideia da produtividade, tenho que produzir esse corpo como uma máquina de órgãos, e aí fazendo toda a crítica para isso, né? Essa máquina que precisa ser exaurida até o momento que ela fica defeituosa, quebrar e a gente troca essa pessoa por outra. Por outra, Então aquela Porque ideia... é assim o tempo todo. A pessoa deixa de ser vista como humano e passa a ser vista apenas como uma peça de reposição dentro de uma engrenagem capitalista. Dentro desse cenário, o sono ganhou essa alcunha de um ato de se envergonhar, de ser reprimido. Porque muita gente, enquanto nós estamos dormindo, né? Os normais, né?
as empresas não param, as indústrias não param. Sim. E tem funcionários lá rodando. Sim, em sim. aeroporto, Sim, sim. em indústrias, no polo e tudo. Táxi, Uber. Sim. As coisas não param, não deixam de funcionar. E- Fast food? É fast food, Fast food também, é. Então, assim, ao longo a gente vai falar séculos, né? A sociedade foi adentrando esse chamado modus vivendi, né? A forma como se vive, o modus operandi, a forma como se opera. O modo de produção, né? Industrial capitalista colocou essa ideia de tudo pela produtividade, faça tudo pela produtividade. E grande parte dos transtornos que a gente tem, de doenças, o boom de depressão, de mal-estar, bipolaridade, advém justamente de: será que não estamos em um ritmo que está agredindo a nossa forma natural de ser? Será que a gente já conhece de fato qual é o nosso verdadeiro momento que a gente sente fome? Ou é aquele momento, ó, seu horário de almoço é de 11h30 a 12h30. O seu horário de almoço, a próxima semana vai ser de 1 hora a 2 horas. O outro diz o horário que eu sinto fome, Sim. o outro diz o horário que eu tenho que acordar, O outro diz o horário que eu tenho que dormir, dormir, o outro diz o dia que eu tenho que folgar. Então, ou seja, eu estou o tempo todo tutelado, né, Há um sistema. um grande outro que diz de mim menos eu, ou seja, todo mundo manda em mim menos eu. E o sono, como esse lugar de reserva, de unicidade, né? Assim, você não pode dormir pelo outro, né? Não. E ninguém pode dormir por você. E é naquele momento que a pessoa está ali, é aquele de, poxa, e amanhã vai ser tudo de novo. Deixei, não consegui fazer coisas hoje. Isso é exaustivo. Amanhã eu vou ter que fazer tal coisa, deixei de fazer isso. Aí começam os pensamentos ansiogênicos. E aí não dorme. Aí não dorme. É. Então, ou seja, aí é excelente a pergunta aí de Vini, porque a insônia não está desvinculada de um contexto social, e aí tem vínculo com aquilo que você falou quando você vai para a chácara, né? Isso. Quando você vai lá para o sítio. E aquilo que eu comentei do P, que são os fatores precipitadores. E com até foi Patrícia que falou da questão do som alto, né? Como interfere. O paredão. Então tá tudo interligado, Júlio. Patrícia botou ali também assim, ó, a culpa é do celular que eu fico acordado a noite toda e a noite toda ela deixou o celular ligado a noite toda. E botou também vendo o Kawaii. Ah, bom, Patrícia, vendo o Kawaii. Eu, por exemplo, saio daqui do podcast agora. Sim. Né? Tem mais mensagens ali, porque eu vou ler as mensagens já. Vamos supor que eu saio daqui 10 horas. Sim. 10h30. Aí eu chego em casa, vou jantar. Sim. Comer uma coisa mais leve, óbvio, porque de noite não dá pra comer pesado. Bastante leve, viu, É. Júlio? E aí, banho, dente, cama. Cama não, celular. Aí vou rede social. Vou responder o que eu não vi do período do programa. Sim. Que quando acaba os programas, geralmente tem muita mensagem. Sim. Né? Aí vou responder, vou postar, Sim. vou conversar com a turma. Quando vou dormir, e tem muita gente que é igual a mim. Sim. E nessa hora, quando dá 1 hora da manhã, aí começa. Maiane, vereador fulano. Essa galera que conversa comigo, eu já tô ligado já. Aí todo mundo, depois de 1 hora da manhã, que começa a conversar. Minha filha, Gabi, beijo filha, te amo. Que é o horário. Minha filha teve neném tem pouco tempo. Aí o filho só dorme de dia e fica acordado à noite. É a turma da insônia. A turma da insônia. Meu caso não é nem insônia. Sim, Se eu desligar o celular, eu durmo. Sim. Mas assim, eu vou dar atenção a essas pessoas e resolver essas coisas. Sim. Mas de manhã, o meu horário eu tenho que estar acordado. Sim. Essa galera às vezes não está acordada, estão dormindo. Esse às vezes é o problema. E como é que você se sente, Júlio, assim, Pô, pela mas manhã? eu fico bem. Pronto. Minha preocupação era, se eu ficasse ruim, Isso. me sentisse mal, beleza, mas eu acordo bem. Perfeito, Júlio. Então esse é o critério. O critério é, meu sono, ele é restaurador, ele revigora. Esse é o problema, forças. quando você não consegue levantar bem, que Exatamente. Aquela ideia, vai comer só isso, mas se a quantidade de alimento que a pessoa come, que, digamos, aos olhos de outro é pouco, Sim. mas a pessoa está nutrida, se sente satisfeita, Satisfeito, então tá ótimo. tá tranquilo. eu dormi pouco, mas eu levantei bem, Então podemos dizer que você é um pequeno dormidor. eu durmo Aquele pouco. ciclo ali de 4 horas, 4 horas e meia já é o suficiente para você. Se eu dormir mais do que isso, às vezes eu me sinto mal. Eu estava falando, você falou uma coisa que me fez lembrar algo. A questão da alimentação. No nosso intestino, Sim. existe um sistema nervoso próprio, chamado sistema nervoso entérico. Entérico. Esse sistema nervoso entérico, digamos, pouco conhecido popularmente, Sim. ele é responsável e tem ligação direta também com o ciclo circadiano. Então a sociedade do circadiano circunda o dia, né? Sim, circula o dia, mas o ciclo circadiano ele está também no intestino. O intestino tem bastante rede neural, é um sistema nervoso próprio, né? Então, ou seja, por meio de nervo vago, há uma conexão à parte cerebral e ele entende ali simplesmente uma equação muito simples. Se tem alimento no tubo digestivo, é porque é dia que está se alimentando. Ou seja, o humano era caçador, né? Você está comendo é dia. Eu aprendi, né? Não sei, foi até pouco tempo lendo também sobre isso, porque eu costumo dormir até com fome, Sim. para não
ou bebo água. Sim. A garrafa de água fica na cabeceira da cama. Porque se eu dormir, se eu comer, eu tenho refluxo. Sim. E eu percebi que se eu comer e deitar para dormir, não é legal. Quando a gente nós nos alimentamos, Júlio, existem chamados movimentos peristálticos. São movimentos que é feito no nosso intestino. Sim, que ele não para, né? Então, a gente dorme, mas o intestino não para, o organismo então, não para. Aquelas contrações Sim. é feito porque tecido muscular liso é um tecido muscular que a gente não tem um controle. Tem um liso e tem um estriado. Sim. O músculo estriado é quando a gente tem movimento, né? Tem lá o ribossomos na mitocôndria, a gente tem um movimento. Então, a musculatura lisa, ela é involuntária. Mas o fato dela ser involuntária já está dizendo, né? Ela acontece contra a nossa vontade. Aquela contração muscular, ela vai gerar movimentação, vai gerar atividade de cortisol, que ele é um hormônio antagonista da melatonina, que é o hormônio que vai poder regular a parte do sono. Do sono, a endógena, não a tomada em cápsula, que aí é outro ponto para a gente falar um pouquinho mais à frente. Então, se eu estou fazendo ingestão de alimento, né, de forma ali volumosa, obviamente a memória vai entender que vai levar horas ali, 3, 4 horas, naquele movimento. Aquele movimento vai dar aumento de temperatura interna fisiológica. Então, se tem aumento de temperatura, é sol. Se é sol, é dia. É dia. Se então não precisa dormir. Não precisa dormir. Se eu estou tendo um movimento peristáltico, é porque está tendo alimento no tubo digestivo. Então, é dia. Então, ou seja, a gente começa a dar diversos sinais confusos pro que deixam organismo. o nosso cérebro confuso se é dia, se é noite. Sim. E aí a gente acaba impactando naquilo que se chama de... Que não precisa ser os olhos. Não, é todo o organismo. Cada célula nossa, aí você vai entender o seguinte, é como cada célula nossa tivesse um micro-relógio, que ele está captando como é que está esse sangue, como é que está a oxigenação, como é que está a dosagem de açúcar. Porque açúcar ele é combustível, então como é que você está botando combustível, que é um movimento, em um organismo que você quer que entre em repouso? Eu cansei de dormir com a caixa de chocolate debaixo da cama. Antes de dormir, eu comi meu chocolatinho ali. Pá. E tem muita gente que faz isso ainda até hoje. Minha irmã Fran, um beijo. Minha irmã Fran faz isso. Sim. Antes de dormir, eu parei de fazer por causa do dente também, né? Sim. Porque depois de você escovar o dente, deitar e comer chocolate, aí é fogo. E você tem também de depois escovar o dente de novo. E também eu tenho a questão do leite, né? Sim. Então, existe uma série de fatores que a gente vai estudando e entendendo que não é legal. Patrícia botou ali, eu não vi o convidado se apresentar. Mas a gente conversar, realmente não falou. Que era Anderson, eu apresentei, mas ele não... Já ele faz uma breve apresentação para todo mundo e é beleza. E dizendo onde é que ele tá, onde é que vocês acham ele. Um minutinho só que ele fala. Yasmin Gabriela botou ali, sempre vou dormir cedo e leio um livro antes de dormir. Por isso acordo cedo e com disposição. Pô, me perdoe, eu ri, porque eu conheço essa peça aí. E eu vou dizer a todo mundo que tá assistindo que é mentira. Houve uma denúncia. Só dorme tarde e só acorda tarde. Júlio tá fazendo uma denúncia aqui. Houve uma denúncia. Eu entrego logo. Pô, que mentira. E nem lê. Aqui eu sei que nem lê, rapaz. Houve uma denúncia, mentira, conversa. Houve uma denúncia aí. E tem quem entregue ela, que a tia já me entregou já. Oxe, eu não sei não, velho. Ó pra aí, rapaz. Houve uma denúncia aqui. Houve uma denúncia. Júlio. Joga no chat quem dorme cedo aí. Ai, Deus. Foi colocado em inquérito aqui uma denúncia ao vivo. E engraçado assim, como é que vai falar logo pra mim, que só durmo tarde, eu fico olhando a rede social de todo mundo. Sim. E ela acordada, todo mundo tá acordado lá, oxe, eu não sei não, Fran, Gabriele, Yasmin, tem uma galera aí que eu sei que fica acordada. Ainda disse que lê livro. Mentira, rapaz. O livro aqui, o celular aqui, deve ser assim, né? O livro tá no celular. Ah, bom. Tô tentando defender ela. Aí, o doutor tentou lhe ajudar, viu? Entendi, o livro no celular. Tem isso também. Verdade, deve ser o livro da Vila de Teto, de Matuê. A polêmica aí, Vini botou ali, melhor coisa pra dormir é F1 antes. Ó que diabo, rapaz, o pessoal não tem vergonha na cara não, né, velho? F1 antes, só pra isso. O que é isso? Explica aí, você que é da técnica, o F1 antes, explica aí. Que código é esse aí? Ela falou da apresentação, não foi? Foi. Cleide Andrade botou ali, excelente entrevista, parabéns. Yasmin botou ali, vai orar, Vini Monteiro. Deve ser o negócio do F1 lá, ó. Eles estão conversando no chat entre eles lá, ó. É uma conversa paralela, né? Pois é. Maju botou ali, doutor, o que são roncos e apneia? Massa. Ótimo, excelente pergunta. Quem fez? Maria, é minha filha, Maria. Pronto. Dulcineia Cordeiro Argolo botou boa noite, Vini botou, tô adorando, Yasmin Gabriela. Vini botou ali alguma coisa, tô conversando... O chat, rapaz, troca o celular vocês aí. Rapaz, eu tô conversando no chat. É brincadeira?
Podcast é assim, é maravilhoso por isso. É todo mundo solto, fique à vontade. Então, se a gente falar de apneia, apneia. Então, ou seja, uma interrupção da respiração. Da respiração. Então, quando a gente está em sono, o nosso organismo está o tempo todo sendo... se mantém essa respiração, né? Sim. Existe um mecanismo fisiológico que se mantém o respirar. Então, existe uma condição clínica, e aí é tratado com um fisioterapeuta do sono. Aí Sim, a ideia do fisioterapeuta do sono. Não também o otorrino. Que chama do ronco também, né? Aquela ideia, O ronco já é outra situação. a apneia é a interrupção da respiração, Sim. em alguns momentos. O ronco é justamente a produção do som. Você pode ter apneia sem ronco. Sem ronco, sim. Pode ter ronco Que sem é o apneia perigo, também. né? A ideia da interrupção da respiração. A gente está ali, então tem alguma estrutura que se interrompe e a pessoa acorda. Então, aquela interrupção da respiração Quando dá consegue uma acordar, baixa... que muitas vezes engasga, acorda com tossindo, Sim, acorda então, mal, há uma interrupção da respiração, Hum. então seria uma queda de oxigenação, esse cérebro diminui a oxigenação, fica aquele tempo ali como a gente prendesse a respiração, Prendesse né? a respiração, Porque sim. é a interrupção da respiração, e a gente dá aquele espasmo. Então, a pessoa geralmente acorda com taquicardia, né? Com o coração Sim, acelerado, sim. então é uma apneia. Então, a apneia do sono, tratamento, aí otorrino, médico otorrino, e o fisioterapeuta trata também disso. O ronco já é o nosso famoso conhecido aquele som, né? Do ronco, do roncar. Então, E hoje tem tratamento também, né? Tem tanto também tratamento para ronco hoje. Aí você pode ter, às vezes, algumas sessões com fono, pode trabalhar essa questão de ronco, pode ter intervenção cirúrgica, pode ter o chamado CPAP, o pessoal da fisioterapia do sono, trabalha com um aparelho que se coloca na boca, né? Sim. Via oral, que é o CPAP, que é um mecanismo que vai ajustando ali. Então tem todo esse universo. Como eu estava ali comentando, Júlio, tem o fisioterapeuta do sono, o médico do sono, o nutricionista do sono. O sono de tanta importância, a gente às vezes não dá a mesma ligança. São né? todas as especialidades que se tem em relacionado ao sono. E aí, como a ouvinte ali, a telespectadora, né, perguntou, minha formação em psicologia, então me especializei em neuropsicologia, e dentro da neuropsicologia do sono, que é justamente eu oriento pessoas a como dar um basta na insônia sem remédio. Sem remédio. Porque a gente tem a cultura medicamentosa da pílula mágica, né? Toma um remédio, resolve tudo, e a gente já se sabe, já está amplamente documentado que a primeira linha Sim. para tratar a insônia não medicamentosa, que é o tratamento cognitivo-comportamental específico para a insônia, e é esse que eu conduzo o tratamento com as pessoas. E consegue fazer com que as pessoas durmam legal sem tomar remédio. Exatamente. Senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais, então fui me pós-graduando em psicofarmacologia, para poder entender um pouco mais da questão dos fármacos. Fármacos são os remédios naturais. Toda a farmacologia, ou seja, qualquer princípio ativo que vai interferir na psique. Pronto. Então, tanto os farmacêuticos, de qualquer forma... Tanto as drogas como os normais. Porque nos medicamentos você tem os farmacêuticos, Sim. os fitoterápicos... Eu confundi com fitoterápicos. Não, são os farmacêuticos. Psicofarmacologia, né? Ou seja, a farmacologia da psique. Então, você vai tomar o estágio preta, o estágio vermelha, todos os medicamentos que se tem. Você vai se aprofundar na química cerebral, ou seja, os princípios ativos que vão interferir ali na química. Então, Ritalina, vai se tomar Vivance, Rivotril. Rapaz, eu fui prestar um Vivance, eu conversando no podcast outro dia com... Aí falou assim, rapaz, toma um Vivance, você vai ficar legal. Que assim, eu me sinto que sou acelerado. Não faça isso. Eu me sinto acelerado. Você vê que eu fico me controlando. É sério, a gente tá aqui conversando, mas eu fico me controlando para não cortar, me controlando para falar mais devagar. É meu. E aí começa, sabe? Aí ele falou assim: tome Vivance que vai ser massa. Não faça isso. Aí eu disse: tá bom. Fui apressar. Não, eu não comprei porque, porra, 38 conto, vou comprar 38 conto de um remédio para tomar. Pelo amor de Deus. Oxi. Não faça isso. Controle, baixo controle, autocontrole. Ó, gente, ó. Pronto, acabou. Então, Júlio, eu senti a necessidade de entender um pouco mais esse universo dos medicamentos. Então, fui fazer uma pós-graduação também em psicofarmacologia, para poder ter um diálogo mais afinado com outras áreas da saúde, psiquiatras e outras áreas. Então, senti a necessidade de entender como era esse mundo um pouco mais da saúde mental. Então, me especializei também em psiquiatria e saúde mental. Sim. Fui buscar uma outra pós-graduação na terapia cognitivo-comportamental, especificamente avaliação. Saúde mental mesmo nessa mesma área? Isso, porque você se aprofunda ainda mais, Ainda né? mais, entendi. Ainda mais, e para poder entender as minúcias que a gente tem ali para poder fazer a intervenção precisa. Então eu te pergunto, tem alguma ajuda para Alzheimer? Não tem porque tem Alzheimer? Ajuda que você fala em que sentido? Vê se dá uma melhorada. Aí trabalha com redução de danos. Até então, até onde a ciência chegou até agora, pelo menos publicizado... Que não tem cura, o Alzheimer mas... não teria cura, teria um tratamento de forma a minorar, né, diminuir o avanço
né, da questão do Alzheimer e trabalhar com redução de danos. Meu sogro está diagnosticado com Alzheimer. Sim. Já tentamos de tudo, inclusive o óleo de cannabis e tudo, mas não parece que não resolve, não. Ou o óleo de cannabis não é cannabis, é algum tipo de óleo que estão mentindo, dizendo que é cannabis. Porque observe, porque o que está acontecendo não muda nada, e é agressivo e tal. Então, Júlia, porque assim, não tem, até então, digamos assim, a gente está em 2025 AC, Sim. né? Não tem cura. Até então, a gente sabe que a ciência é provisória, todo saber científico ele é provisório, Sim. e as coisas, descobertas científicas se dão o tempo todo. Mas há uma diferença, eu estou falando de uma coisa específica dentro do Alzheimer. Não, o mas Alzheimer é a doença que ele esquece, mas assim, a agressividade, Não, mas é justamente isso, ou seja, não tem cura agora. Então a gente, de repente, próxima semana pode sair uma publicação, um estudo revolucionário que está em estudo também, né? É como já aconteceu com câncer, já aconteceu com a própria SIDA, né? Com a própria AIDS. AIDS, sim. Então, ou seja, até então não se tem. Tem tratamentos experimentais, e aí se fala muito do cannabis, né? Tal. Só que aquela ideia também, o que eu vejo muito, mais uma vez, né? A pílula mágica. Então, cannabis, pelo que eu vejo aí, o pessoal quer que se utilize para Alzheimer, quer que se utilize para TDAH, quer que se utilize para tudo, como se fosse resolver tudo. Ou seja, não existe, assim, digamos assim, uma coisa, são estudos que apontam pontos de melhora. E cada um tem um organismo diferente, né? Mas assim, não existe de fato a remissão de sintomas, entendeu? A remissão de sintomas. Então, até então, o Alzheimer ele é degenerativo, sem cura. Cura, de fato, é a remissão total absoluta dos sintomas, Sim. né? Então, a gente vai botar medidas que são, digamos, dentro da área da saúde, chama de minorar, né? Redução de danos. Diminuir. Dentro da sua apresentação, explica para a galera de casa onde é que ele encontra, sua rede social, que a gente vai deixar aí já no chat também. O pessoal daqui a pouco dá uma... No Instagram, o primeiro contato é Instagram. Então, assim, não era até um tempo atrás, né? Hoje em dia virou. Tudo tem que estar nesse Instagram, tem que estar... Júlio, eu tive muita resistência a essa questão de internet, de ir para a internet em si. Mas via a necessidade de... hoje não tem jeito. Porque assim, via tanta gente passando desinformação, coisas erradas, coisas que não era. E aí um conhecido falou, mas assim, se você que tem informação correta não está divulgando... Alguém vai divulgar. O outro errado vai divulgar. Então eu me propus e comecei a criar. Então criei o Instagram, é o chamado andersonpereira.neuro. No Instagram. No Instagram. Anderson Pereira, tudo junto, ponto neuro. Isso. andersonpereira.neuro. A partir do Instagram ali, digamos que é a primeira ponto de acesso, você vai ter acesso ao canal do YouTube, vai ter acesso ao site do IBNES, Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, ainda em estado embrionário, mas já iniciando com algumas parcerias que se tem. Você atende consultório, alguma coisa assim? Teleconsulta. E já está estabelecendo um núcleo numa área física aqui mesmo em Salvador. Certo. Mas ainda está sobre sigilo empresarial. Pronto. No caso do teleconsulta para o mundo inteiro. Exatamente. E pelo Instagram também ele acha, pela teleconsulta. Aí a gente tem todos os equipamentos para poder fazer uma teleconsulta com qualidade, né? Não, eu estou falando o seguinte, para lhe achar. Sim. Entrou no meu Instagram, é o primeiro contato, tem lá agendar. Pronto. Teleconsulta. Clicou, já vai vir pro WhatsApp e ali a gente dá a primeira tratativa para poder ver se o caso é de teleconsulta ou não. Né? Quer dizer, a pessoa pode achar que e de repente na minha pré-avaliação entender que não é o momento. Hoje, no caso, a galera que está assistindo diz, amanhã eu vou procurar o doutor, vou conversar, tem algum desconto? Quer conversar com o pessoal, dizer alguma coisa a mais para poder... ali assistindo o podcast ontem, vai ser assim, vai ser assado. Júlio, observe, quanto custa, aquela ideia, quanto custa deitar e dormir? Não tem preço. Pronto, então já começa disso, né? Pronto. Eu faço um seguinte raciocínio que é o seguinte, a gente está aqui com o celular, né? Sim. O celular cai e quebra e não pode ser recuperado. Isso. Alguém fica sem celular? Não, tem que dar jeito de comprar, né? Senão não consegue se comunicar, né? Alguém quer o celular do... Não. Que é o do bom, né? Que é o celular que dê para comunicar, né? Pelo menos, olha o meu. Se for tirar pelo... Eu não sou bom exemplo para isso. Eu não estou preocupado com maçã, com pera, com uva. Eu estou preocupado com o que me conecte. Então, marca para mim outra história. Aí o pessoal da técnica ali e outros dizem assim, mas o celular precisa ser assim por causa da imagem, por isso, por aquilo. Tem celulares que combinam melhor com rede social, que consegue conectar melhor, consegue entregar melhor. Porra, mas o meu tá servindo, então eu vou ficar com minha paradinha aqui. Eu penso assim, né? Eu acho que o consumismo está acabando com a gente. Então, aquela ideia, respondendo a sua pergunta, saúde não tem preço, né? Não. Tem valor. Não, tem valor. Então, quando a pessoa entende que, poxa, eu estou dando mais valor pro meu celular do que o meu próprio sono, né? Isso. Então, assim, eu vou poder tratar disso e dar isso o devido valor. Pronto. Dentro do seu devido valor que você
predispõe a atender os seus clientes, seus futuros clientes ou pacientes e barra pacientes, né? Como é que discute, dizer assim, olha, eu tenho preços acessíveis, né? Porque às vezes as pessoas acham, estou falando isso porque por experiência aqui no programa, né? O doutor atende, não é a pessoa que trata de exame que precisa fazer de exame de xixi, de urina, de fezes e tal, não é um preventivo, né? Um dentista, não é isso. As pessoas sempre botam em segundo lugar, em segundo plano, esse tipo de assunto. E aí, na hora de dizer assim, acha que é uma coisa que é para classe A, né? No máximo classe B. E tem pessoas que têm a condição um pouco social mais menos favorável, que gostaria também de passar uma consulta, de entender que tem o mesmo problema que a classe A, classe B, que todo mundo tem. Problema de sono preventivo ou qualquer tipo de patologia, qualquer ser humano tem, independente de classe. Então, dentro dessa situação que estou lhe expondo, né? O que é que você pode dizer para os nossos ouvintes, para as nossas pessoas que nos seguem? Entre em contato. Pronto. Entre em contato. Mas entre em contato que ele vai ter um plano especial para você. Melhorou? Melhorou, Júlio. Pronto, olha aí que maravilha. É assim. É fazer negócio, né? Tem que estar... Júlio entende das coisas. Entendo essas coisas, entendo. Tem que conversar. Vini botou ali, o meu problema é dormir até tarde. Seu problema é safadeza, que eu dormi até tarde. Eu dormi até tarde, por quê? É uma vergonha, eu te pego. Eu posso dormir o horário que for, mas se acordar depois das 9, meu humor fica péssimo. Rapaz, esse povo é brincadeira. Maria botou ali, o que acontece durante o sono? Não entendi. É uma pergunta que ela fez. Eu não entendi a pergunta não. De repente você... Cadê? Maju, o primeiro de cima. O que acontece durante o sono? Pronto. Durante o sono, Maju, acontece toda a restauração do corpo biológico, né, físico, que aconteceu durante a vigília. Então, estar de vigília, ou seja, que é acordado, ele é catabólico, ou seja, ele gasta tecido, ele desgasta o corpo, o músculo, tendão, articulação... Enquanto está acordado. Vigília, acordado. O coração está batendo, né? Ou seja, sístole e diástole. Então, o corpo todo está sendo desgastado. Então, estar de vigília, ele é catabólico. Dormir, ele é anabólico. Então, ele produz tecido, ele reconstrói tecido, ele regenera células. Então, minha mãe estava certa quando dizia assim, durma porque você está estudando para melhorar os estudos, para ficar mais inteligente. É no sono que se consolida a memória, é no sono que se produz GH, que é o hormônio do crescimento. Eu vou sair daqui, vou dormir logo. Eu quero crescer, porque eu sou pequeno. Só que na fase... Eu sou baixinho. Não cresce mais, não é? Na fase do crescimento... eu pensei que ia crescer, pô. Na fase do crescimento infantil, é o crescimento de fato de estatura, né? Para nós adultos, continuamos precisando do GH, que é o crescer aí está no sentido de renovar tecidos. Lembre-se que, imagina, o coração não está batendo o tempo todo, né? Então ele precisa reconstruir aquelas fibras musculares, fibras ósseas, tendão. E olha o meu que já foi reconstruído. Então, já teve problema cardíaco? Eu tenho 3 safena mamária. Tá vendo só? Então, mais que importante é isso aí. Então, dormir mais, né? Respondendo diretamente ali a Maju, estar acordado, vigília, ele é catabólico, ou seja, ele desgasta o corpo. Dormir é anabólico. Então, o que é que acontece no sono? A reconstrução total e absoluta do corpo físico para prepará-lo para o próximo dia. Então, eu costumo dizer que a disposição do dia seguinte, ela é criada na noite anterior. Pronto, eu vou você dizer isso porque assim, Maju, essa criatura de Deus aí, é minha filha que tem 9 anos. Ela odeia dormir. Imagine que ela... Mas tem um detalhe, eu odeio dormir, mas de manhã eu tô ótimo. Ela odeia dormir, mas de manhã não quer acordar. Aí não é... Aí é complicado, né? Sim. Se você odeia dormir... dormir é uma coisa, acordar bem é outra. Sim. Ela quer dormir tarde, mas não quer acordar cedo. Sim. Nem cedo, eu não acordar no horário, então... Tá errado. Ela quer saber uma pergunta para poder pensar que vai me dobrar quando chegar em casa. Dobra não. Rosemary botou ali... Por que sentimos sono de repente quando estamos trabalhando? Por que sentimos sono de repente quando estamos trabalhando? Geralmente, assim, depende da atividade... E Patrícia, lê rapidinho. Patrícia colocou também, obrigado pelo esclarecimento. Joelson. Ó o Joelson aí, ó. Parabéns para o de 4, acertou no convidado, excelente profissional, bem seguro nas palavras e muito qualificado. Joelson, um abraço, obrigado pela indicação também, viu? Tamo junto. Fernanda botou, por que o trabalho é chato?
Uma respondendo a outra ali, ó. O chat é uma atração à parte, né? Isso aqui é demais. Tá vendo que eu falei do ao vivo aí, ó? A gente não ia dar essa risada agora. Sim. Rapaz, ô, Patrícia, o que você tem a ver com a vida de Rosemary, Patrícia? Patrícia é miserável, rapaz. Não, mas assim, tem sentido, Patrícia. Tem sentido. Porque eu tô dando risada que tem sentido, tem sentido. o que acontece? Dependendo da atividade laboral que a pessoa tem, ou seja, como que o trabalho que a pessoa tem, né? A atividade laboral, esse trabalho, ele pode... A própria palavra trabalho, aí fazer uma licença poética aqui, se a gente for pegar a história a palavra em si, né? Que é a etimologia, né? Que de onde vem a palavra? Vem da palavra tripalium. E tripalho, na sua essência, significa instrumento de tortura. De tortura. Então, É torturar, trabalhar é torturar. Então, dependendo de como tiver a atividade profissional, né, da pessoa, né, sua atividade laboral, esse trabalho pode gerar tensão, esse trabalho pode gerar um nível de complexidade que eu tenho que estar o tempo todo com a atenção hiperalerta. Por isso que é bom fazer o que gosta. Mas mesmo assim, digamos assim, um cirurgião, ele faz o que ele gosta, um cirurgião vocacionado. Sim. Mas imagina, ele vai fazer uma cirurgia de 6 horas, 5 horas, ele está com a atenção ali, focado. Então, ou seja, a atividade laboral ela pode estar ligada à atenção sustentada, atenção alternada, pode lidar com complexidade tal. E essa Imagine minha tensão... cirurgia e durou 9 horas. Então, essa tensão gera uma exaustão cognitiva e aí o cérebro vai querer entrar ali em um sono para tentar recuperar. Então, depende de como for. Às vezes é um ambiente estressante, às vezes é um ambiente que a pessoa tem que se movimentar muito, às vezes é um ambiente que a pessoa trabalha sentado, mas isso não significa que seja menos estressante. Sim. Então, se depende de como for, aí que a Rosemary trouxe ali, pode ser essa situação. Às vezes é uma fase de adaptação que se tem. Às vezes o ambiente... Como você comentou, né? Você vai lá para o sítio, você está mais tranquilo para dormir. Então o ambiente pode te deixar mais tranquilo, ou o ambiente pode te deixar mais intranquilo. Intranquilo ou estressado. É um ambiente aversivo. Né? É um ambiente aversivo. Carmen Ribeiro 2 ali eu não entendi. Carmen, obrigado pela presença. Sabrina Ribeiro botou boa noite, Anderson. Algumas vezes me pego acordando no meio da noite, quase sempre às 3 da manhã. Depois volto a dormir. Teria uma causa de despertar no meio do ciclo e depois voltar a dormir? Você explicou, não foi? É natural. É natural, né? Sabrina, assim, aquela ideia, né? Os 3 tipos de insônia básico, Júlio, aí você tem insônia inicial, que é a pessoa que tem dificuldade de iniciar o sono. Algumas pessoas não têm essa insônia inicial, ela inicia o sono normalmente, e aí tem a chamada a insônia de manutenção, que é de manter o sono. Não consegue manter. Não consegue manter, acorda e aí não dorme mais. E tem pessoas que iniciam bem, mantêm bem, só que ela acorda antes, que é chamada a insônia terminal, ou seja, no final do ciclo da madrugada. Então, para responder a Sabrina, são basicamente os 3 tipos. Não necessariamente estão separados, ela pode estar uma ou outra, ou seja, eu costumo dizer que o paciente do livro não é o paciente da vida real. Não. Então, no caso ali de Sabrina, assim, a pessoa, vamos supor, ela começou a dormir, ela fez o primeiro ciclo de 90 minutos. N1, N2, N3, REM, 1h30. No segundo ciclo, N1, N2, N3, REM, na que foi passar para o terceiro ciclo, que é o N1, que ela acordou. Aí, geralmente, é um momento que a pessoa vai beber uma água, é um momento que a pessoa vai até o banheiro, quer dar aquela respirada, mas aí ela, na sequência, o que ela diz? Ela volta, depois volta a dormir. Se ela voltar a dormir, tá tudo certo. Ou seja, não tem nem inicial, nem de manutenção, nem terminal. Já aconteceu comigo, né? Depois vou ler a mensagem de vocês rapidinho aqui, mas já aconteceu comigo de eu dormir, estar dormindo, acordar e depois voltar a dormir de novo. E já aconteceu também, isso eu acho que é normal, de estar sonhando, acordar, aí querer voltar pro sonho e... Não, é incrível. E você voltar a dormir e sonhar com o resto do sonho. Isso é fantástico. Como é que pode... Não, como é que pode... É filme, porra? É audiovisual, é? Não, Júlio, o que acontece? Que conexão louca é essa? Como é que funciona isso? É ótimo, é maravilha. Aí tem a ver com a questão ali de Sabrina. O que acontece? Quando a gente faz N1, a gente está aqui em vigília, né? Estamos acordados. Sim. O nosso cérebro está em uma frequência. Entrou no N1, a primeira camada do sono, mudou de frequência. Sim. N2, mudou de frequência. N3, sono sol. Sono sol. Pá. Sono de ondas longas. Sim, tá lá morto. Sono REM, já começou a sonhar. Essa frequência do sono REM, do estado REM do sono, se você pegar em gráfico, ela é semelhante à atividade cerebral dele em vigília. Ele acordado. E o próximo estágio, ele voltar pro N1. Aí é que a pessoa acorda. O acordar e o REM, ou seja, o estágio mais... É a mesma coisa. É semelhante à frequência. Por isso que você acordou, foi beber água, foi no banheiro, voltou.
a frequência não se alterou. Isso é assim fantástico, você entender que no sonho ele recupera a frequência semelhante à frequência de acordado. Por isso que a gente tem alguns sonhos que assim, era real. Eu só percebi que estava sonhando quando acordei, né? Eu já acordei assim já e quando pessoa, é pesadelo é pior ainda. A pessoa tem sonho e pesadelo você fica, acorda... Acorda gritando, pessoas acordam chorando. O coração... Vê com nitidez, porque é a mesma frequência. Então seria... Vigília. N1 mudou a frequência. N2 mudou a frequência. N3 mudou a frequência. O REM, semelhante à frequência do Vigília. Que massa. Então isso é surpreendente. Então Sabrina, pode ficar tranquila. Não tem nenhum problema. Carmen Ribeiro botou ali, boa noite, doutor Anderson. Rose botou, desculpa senhora, mas a pergunta não seria sobre a sua opinião. Teve uma polêmica. Olha aí que maravilha. Vini botou ali, eu também, Sabrina, e muito estranho isso. Rosemary botou, doutor Anderson, excelentes informações. Carmen botou... Obrigado, Rosemary. Carmen botou, na Itália os comércios fecham no horário de meio-dia para que possa tirar essa soneca, risos. Viajei para lá e vi esse processo do sono no horário de meio-dia. Isso, Itália, Espanha. Valdelice Reis botou noite. Boa noite, minha sogra falando aí. Valdelice Reis aí, ó. Beijo, minha sogra, tamo junto. Veja o negócio do sono aqui que explicou aqui. O doutor explicou aqui, ó, pra senhora querer dormir. Às vezes dorme tarde, quando dá meia-noite ela acorda. Mas o que é que acontece? Aí, dorme tarde, dorme cedo. Ô, Júlio, as mulheres, a partir de uma certa idade, por diversas alterações hormonais, Sim. E aí muito da perimenopausa, que vem antes, a menopausa e após, existem alterações de estrogênio, progesterona, uma série de outros hormônios que têm interferência direta na ciclagem do sono. Então isso é um dado de informação relevante. Olha Grande aí, parte que maravilha. do público das mulheres nessa idade tem alteração do sono derivado de desajustes hormonais. Pronto, Fran Bispo botou ali, Fran minha irmã, botou boa noite, estou amando o assunto, tenho problemas para dormir e acordo muito. Minha filha é psicóloga, amante e estudante de neuropsicologia e vinha me falando sobre higienização do sono. Sim. Aí botou ali, acordo durante a noite, qualquer barulho mínimo me acorda, ela acorda no susto, né? Segundo ela, não estou alcançando um tal de hipersono. Qual a melhor recomendação? Tenho suspeita de TAG. TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. No caso, a própria filha dela, Sim. que é minha sobrinha Sabrina, beijo, Bina, é psicóloga e está explicando a ela. Sim. O TAG, né, é um transtorno, é o transtorno de ansiedade generalizada. Então já está dizendo que é transtorno, então aquilo que né, incomoda. Ansiedade é aquela ideia de uma antecipação do que virá. Generalizado, já está dizendo. Então você tem que tratar o TAG. O TAG ele deve ser tratado por via terapêutica, no sentido com um psicólogo, um neuropsicólogo específico, né, tratar a insônia com um tratamento cognitivo comportamental específico para a ansiedade, o TAG. E, se for necessário, uma intervenção medicamentosa química para poder dar uma aderência maior ao tratamento. Sim. Uma coisa não exclui a outra, a ideia é que as terapêuticas se somam esforços farmacológica e não farmacológica. Aí depende do grau de ansiedade que ela tem. E Rosemary botou ali, obrigado pelo esclarecimento, doutor Anderson. Maravilha, Rosemary. Deixa eu também fazer uma consulta, na verdade, também, né? Hoje, mas não, tem muitos anos que não acontece, mas eu já sonhei muito... Tá sonhando, dormindo, Sim. E a cama parecia que estava flutuando. Sim. E aí ficava rodando, sabe? Aquele negócio de poltergeist. Sim. E aquilo era horrível. Eu, quando era jovem, né, tinha muito esse sonho. Nunca mais tive. Mas assim, depois, fiz 49. Sim. Tive esse pesadelo, na verdade, há uns 5, 6 anos atrás. Acho que no hospital, quando eu fiz a cirurgia. Sim. E é estranho. Isso tem alguma coisa... O que é que você consegue explicar sobre isso, já que fala de sono também? Júlio, o que acontece? Você estava num ambiente hospitalar, então você estava sob... A sua corrente sanguínea estava ali, digamos, permeada por diversos medicamentos. Sim. Né, ainda advindo ali de anestesia. Diversos medicamentos que se tem ali, né? Analgésico. Então, tudo isso causa interferência na química cerebral. Lembrando que caiu na corrente sanguínea, vai percorrer o corpo todo, Mas né? quando era criança, que não estava no hospital? Não, quando você estava criança. Mas a criança, ela está em um outro ciclo. Que você tem, são situações distintas, né? Sim. De repente, você estava ali... Assim, esse pesadelo me acompanhou por vários anos. Sim. Né? Aí parou. Sim. E aí, depois de muitos anos, já praticamente 40 anos... Voltou nessa situação da cirurgia. Aí depois não voltou mais. Nunca mais eu tive. Mas é uma sensação péssima. Você está dormindo... Aí sente que está acordado. Sim. E a cama flutuando e você rodando ali em cima. E você não consegue fazer nada. Sim. Isso aconteceu na infância e você sentiu também na cirurgia? Senti,
Então, Negócio... é algo, uma característica, um padrão seu, Sim. e aí que a cirurgia, digamos, propiciou que isso se manifestasse de novo, né? novo. Devido à alteração química. As crianças, você não tinha, digamos, essa alteração química exógena de medicamento, né? Sim. E ali, a criança também, a parte cerebral, ela está em construção, né? Aí tem, Então, criança jovem, que eu lembro disso nitidamente, que eu era ver às vezes. Né? mas a consolidação toda cerebral, ela só se dá por volta ali dos em torno de 30 anos. O cérebro, ou seja, digamos, um cérebro maduro. Maduro, 30 anos. Formado. E aí, em termos, 3 décadas. Porra, te peguei. Anteriormente, Agora existe eu construção ali, alteração. Agora eu te peguei. Vou beber uma água, porque... Vou lhe acompanhar nessa água, então. Pronto, porque é o seguinte. As pessoas estão brigando por uma minoridade... Baixando a idade, que eu esqueci o termo, meu Deus. Penal. Minoridade penal. A maioridade penal, minoridade penal. Querendo a maioridade penal hoje são 18 anos, querendo baixar para 16, e já tem aqui no Brasil juristas que pensam em baixar para 12 anos de idade. Entre 12 e 14, né? E tem uma briga aí em cima dos 14. Você acabou de me falar agora que o nosso cérebro está maduro aos 30 anos. E eu concordo plenamente com isso pela minha vivência, né? De família, de morar em comunidade, de crescer em comunidade, de estudar em escola pública desde criança, de ver o mundo com o olhar de gente que vive nesse mundo, não vive no mundo da lua, não. Você falou uma coisa aqui agora que me chamou a atenção. Um jovem de 18 anos, 19 anos, 16 anos, 14 anos, 12 anos de idade, tem essa maturidade para poder fazer esse tipo de coisa, já que o nosso cérebro está maduro aos 30? Explica pra gente. Júlio, observe, eu tenho por hábito... A sua opinião. Eu tenho por hábito, assim, não me envolver em polêmicas, entendeu? Não, isso não é polêmica, é uma Mas assim, eu vou responder a sua pergunta. Simples. Independente, né, do ponto de vista que se tenha, das polêmicas, eu tenho por virtude não me envolver em polêmicas. Mas assim, se a gente for entender, a gente vai poder pensar que não existe... Eu fiz uma pergunta científica, de acordo com um dado científico que você acabou de dar. Não existe nenhum comportamento que não tenha suas consequências. Sim. Então, desde muito cedo, a gente vai entender um curumim, né, uma criança indígena, Sim. Ele vai entender o que é o jacaré, o que é a jiboia e quais são as consequências de entrar na água. O jacaré vai Sim. poder lhe atacar. Ele entende que a onça não só está na floresta, mas também a onça está na árvore. Então, ele vai entender que existem as ameaças e oportunidades ali no ambiente. Então, ele vai entender que todo comportamento ele tem uma consequência. Sim. Então, e isso eu estou falando de uma sociedade indígena, ou seja, não urbana. Não urbana, sim. Aí você vai pegar o esquimó, ele vai entender o esquimó neurologicamente, ele vai perceber mais de 30 tipos de branco. E desde pequeno vai se explicar, olha, aqui é o branco que a neve quebra, aqui é o branco que quando o leão marinho vir lhe pegar, ele não vai conseguir passar, aqui o urso vai cair, ou seja, eu tenho que entender o ambiente. Então, Sim. O comportamento, independente da idade, ele não está desvinculado das consequências que ele pode trazer. E mesmo assim, com essas explicações, essas orientações, vou voltar para o curumim na mata. Ele sabendo que se ele entrar no rio, o jacaré vai fazer. Na mata, a onça está ou em alto ou no baixo, né? Mas a gente sabe, e é dito, e os livros e a história mostra, que mesmo com tudo isso, esses mesmos curumins foram para a mata, entraram na água, desobedeceram. O que se dá conta disso? O esquimó se perdeu na neve, morreu afogado porque pisou no gelo, que era fina, a camada fina. Ele não acreditou que o pai e a mãe falou que a camada era fina. Deixa eu testar. Vou tirar por mim. Eu, uma vez, né, já casado. Sim. Já casado. Entendi que queria cortar um azulejo, uma pedra de azulejo. Pedra de azulejo, você bate no chão, ela quebra. É uma besteira. Eu achei que uma lâmina de serra não serra ferro. Sim. Pronto. Eu peguei uma lâmina de ferro e tentei serrar um azulejo. Não serra o azulejo. Mas a minha teimosia, eu entendi que aquilo ali, eu queria testar. Eu já era adulto. Tem uma peça específica para aquilo, né? O esmeril, então, o tamaquita, o esmeril, a maquita, porque tem um diamante na ponta para cortar aquele objeto. Isso. Mas eu achei que já que uma serra, quem é mais duro, um negócio daquele é um ferro. O ferro é mais duro. Mas existe cada coisa para uma coisa. Esse jovem tem a maturidade para isso? Se a gente for entender, Júlio, assim, até para pontuar, existe aquilo que é da ordem do cognitivo e do comportamental. Sim. Todo comportamento, ele advém de uma estrutura cognitiva. Se existe comportamento, é que existe uma estrutura cognitiva que legitima e dá estrutura para que esse comportamento aconteça. Sim. Então, o que se fala muito é bem isso, ou seja, é necessário entender
causa e consequência. Agora há pouco você estava fazendo menção aí à questão da sua filha, né? Sim, Criancinha, Maria. jovenzinha, você ali orientando ela. Então, desde muito jovem, você está orientando ela para causa e consequência. Olha, minha filha, você não dormir... E uma hora vai errar. Uma hora não vai dormir, então assim, olha a questão da hora da Uhum. escola amanhã e tal, ou seja, a noção, independente de idade, independente de maturidade cerebral ou não, a noção de causa e consequência é o que diferencia o humano, né? O humano, Ou seja, ser racional, né? Causa e consequência. Não existe nenhum efeito que não remonte uma causa anterior. Então a discussão é ampla, né? Tem a discussão mais sociológica, mais jurídica. Eu entendo que é bem isso que eu estou te comentando, né? Toda causa vai gerar uma consequência. Mas assim, eu fiz uma pergunta baseada no dado científico que você Sim, trouxe. sim, sim. O cérebro está maduro aos 30. Sim, assim, pronto, mas não significa que seja incapacitado de raciocinar sobre causa e consequência. Desde muito cedo, se você pega qualquer um recém-nascido, ele vai saber a Sim. mamadeira, se está melhor, se está menor. Desde muito cedo você vai ver irmãos brigando porque o copo dele tem Tá mais maior, refrigerante, o meu tem menos. menos, é. Então, seja, o fato digamos, o aparato cerebral estar completamente nessa idade não significa que ele está suspenso de julgar, decidir sobre o seu próprio livre-arbítrio, entende? Você acabou de dizer há mais ou menos uns 26 minutos atrás que o jovem, né, ou o ser humano, cada um tem um sono diferente. A meu estado de sono, dormindo 4 horas por dia, é diferente de um cara que dorme 10. Sim. E eu me sinto bem dormindo 4 horas por dia. Aham. Existem jovens e jovens. Sim. Existem jovens que vai entender que o pai ensinou, índios e indígenas Sim. e indígenas, que o certo é você não entrar na lagoa, mas ele vai querer entrar Sim. por qualquer motivo, porque caiu uma flecha, Sim. ou porque caiu uma fruta. Ele vai dizer, o jacaré não vai vir, não, vai entrar correndo. Então, há uma discussão, sim, né? Sim. É um universo de possibilidades, né? Então não pode chegar a ser uma discussão só jurídica ou só Não. social, não é verdade? Eu acho que teria que conversar. É só uma. Eu costumo dizer o seguinte, Júlio, assim, um jurista que entende só de leis, entende muito pouco de leis. Pronto, pois é. Concordo com você. Que as leis sejam claras, interpretadas, quase sempre é violentá-las. O jurista que entende só de leis, Entende muito pouco sobre leis. sobre leis. Por trás da infração também baixa um coração. Um coração, exato. Exato. E hoje está na moda esses Sobre o que é legislado, sobre o comportamento humano, né? Justo em sua maioria de causas é. Ou seja, houve uma infração de um pacto social. Chegamos a um acordo e vai ser assim a partir daqui. Esse é o nosso comportamento, que é o admissível e o inadmissível. Esse é o fundamento da lei. Sim. Então, para os que, Ou sim ou não. o infrator daquilo. Então, assim, a discussão, ela passa pelo comportamento, passa por como esse cérebro funciona. Então, aquela ideia, a discussão ela é multidisciplinar, Sim. ela é pluridisciplinar, ela é interdisciplinar e ela é transdisciplinar. Sim. É uma discussão axiológica, né? Aquilo que é da ordem dos valores. Não pode ser só uma via, né? Aquela ideia, se é para todos, tem que incluir aquilo que é de todos, né? De todos, em linhas gerais. É possível compor uma sinfonia com a única nota? Com certeza não. E a sociedade não é uma grande sinfonia com vários instrumentos, Com vários afinados, instrumentos. desafinados. E é o que compõe a sociedade. É isso. Né? E às vezes o desafinado é que dá o toque Então, final para a sociedade, né? então. Para a sociedade, para a sinfonia. E nessa grande dinâmica, assim, essa equação complexa entre tradição e renovação. Sim, tradição versus renovação. Uma coisa não está desassociada à Ou outra. complementando. Então, É. aquela ideia de entender que existe muito mais entre o céu e a terra. Eu ia perguntar, né, você. a nossa Van filosofia. Vou tomar uma água em sua homenagem aqui. Eu vou ler os comentários ali, ó. Patrícia botou muito bom o programa hoje com o Dr. Anderson. O senhor poderia falar um pouco sobre paralisia do sono? Foi sim. muito recorrente na minha juventude. Sim. Galera de casa, eu pedi a vocês que a gente, daqui a pouquinho, a gente está encerrando, já são 9 horas.
a gente não para de conversar e eu queria conversar com o doutor ainda mais um pouquinho sobre física quântica. Eu não vou puxar o assunto não, que ele entende, eu vou deixar o convite estendido para ele voltar no programa para conversar só sobre física quântica. Extraoficialmente. Porque, assim, não quero nem saber, a gente vai conversar. Eu vou conversar para tomar um café. Pronto. Simples. Fazer um card assim, ó, doutor, você está convidado a vir tomar um café no Pod 4. Pronto, ele vai vir, você tá aqui comigo, a gente vai conversar, vai devagar. Extraoficialmente, né? né? Acabou, rapaz, que maravilha. Tem coisa melhor do que vir conversar, tomar um café sem responsabilidade. Podemos abrir o chat também. Olha que maravilha. E aí, largar o povo perguntar. É a paralisia, né? É. Então, é comum acontecer aquela sensação... Não sei se você entendeu bem a pergunta dela. Uhum. A pessoa acordou, só que ela tá acordada, mas ela não tem um movimento pleno do corpo. É altamente angustiante, é terrível. Sim, Você e tenta voltar e não consegue. Não consegue, ou seja, há um momento ali que, seja, já recobrou a consciência. Sim. Você tem a hipnagogia, hipnapopeia, né? Movimento de ida, movimento de volta do sono. Rapaz, que negócio incrível. E aí a atonia muscular, que é o movimento da paralisia Sim. muscular, que é necessário, tem a atonia muscular. Houve ali um delay, então já abriu os olhos, a pessoa está ali, só que ela ainda não... Não conseguiu voltar pro corpo ainda. O que aconteceu comigo? A pessoa está ali congelada. As pessoas... É terrível. As pessoas... eu já ouvi relatos sobre Sim. esse assunto, né? E eu, inclusive, lembro que já aconteceu uma situação dessa comigo. Sim. Acho que a gente chega numa certa idade que aconteceu gente de tudo, né? Vai chegando pros 50, tudo aconteceu com a pessoa. É incrível um negócio desse. Mas é verdade, eu achava que era alguma coisa relacionada ao espírito, não comigo, Sim. né? Porque as pessoas que eu já li sobre o assunto, e eu já ouvi falar que pessoas diziam assim que era como se fosse o espírito voltando pro corpo. Já ouvi muito essa frase. Tem diversas interpretações, mas eu faço uma analogia científica do negócio. É assim, às vezes você toca na chave do carro e não pega, né? Sim, sim. Aí, ou seja, é algo mecânico. Mas eu gostei da sua analogia relacionado ao delay. Sim, Fica fácil de entender. Um delay, ou seja, um atraso fisiológico. Não tem aquela ideia que a gente tá querendo espirrar, o espirro não vem? Não, Aí exato, fica assim, né? exato. Ele não vem, Aí quando você relaxa que o espirro vem. Sim. Então, ou seja, existiu ali um delay entre o estímulo, o corpo estranho que está ali na parte respiratória, o órgão detecta e diz, vamos espirrar para expulsar ele. Sim. Só que está ali entre diafragma que vai proporcionar esse espirro, né? Então, a pessoa já recuperou, né, a consciência, já olhou, já está olhando tudo e cadê o movimento? Então, existe ali aquele aprisionamento, entre aspas, daquele momento, para sair do atonia muscular, para recuperar os movimentos. Não é a mesma coisa, mas só fazendo uma analogia e comparando. Quando às vezes a pessoa dorme de mau jeito, que fica todo dormente, né? Eu levanto assim todo dia, se eu durmo de um lado. Então, só que imagina aquilo no corpo inteiro. É horrível. Então, essa dinâmica que tem é desagradável. O negócio é Cadê sério. Cadê as perguntas? o pessoal do chat já deve estar... Rosimeire quer fazer pergunta. Rosimeire tá demais. Rosimeire Fernandes. Tá demais. Eu queria fazer uma pergunta extra podcast. Sim. Né? Quando a gente começou o programa, você tinha dito também que eu perguntei se tinha sido o primeiro podcast, se não já foram em vários, né? Sim. Então, hoje é o 10º ou 11º, sei Nessa lá. média. Então, você já conhece de podcasts. Bastante. Pronto. Os estúdios que você tem passado, como é que funcionam os podcasts? Nós estamos... que eu expliquei que nós vamos fazer 5 anos, né? Sim. Nessa área de podcast. E sempre é bom a gente estar ouvindo Sim. as críticas construtivas ou... Sim. Construtivas. Sim. Crítica para mim é sempre construtiva. Sim, sim. Mas se você pode falar uma coisa que seja, por mais que seja ruim, eu não consigo ver o lado ruim, eu tento ver o lado bom. Sim, sim, sim. E nós estamos nos padrões de podcast que você tem acostumado aí. Como é que estamos? O que é que você achou do podcast? Júlio, eu, assim, achei fantástico. Que bom. De tudo. Desde você em si, aquela história, né? Aí tá falando da quântica, né? Sim, sim. Tem aquela, parece que a gente conhecia... É estranho, né? Assim, o papo assim parece que... exatamente. Júlio, parece que a gente já se conhecia. Isso é física. Assim, a ideia a frequência, né? Tal, a estrutura toda muito boa, excelentes... vamos falar agora em termos de equipamento, né? Os equipamentos dos melhores que se tem. Certo. Bom, recepção, tudo. Ou seja, a prática leva à perfeição, né? Ainda recentemente eu estava num lugar que eu comentei isso. Ou seja, tem uma filosofia oriental, até das artes marciais. A prática leva à perfeição. Então, eu considero que ao longo desses 5 anos, aquela ideia 5 anos não são 5 dias, né? Pois é. O meu já é o 318, né? Só Pod 4, Imagine, ou seja, você já fez 318 vezes de estar, de entender o tempo, o raciocínio, a fala. Então, assim... Na verdade, são quase 500. Então,
Você estava me comentando daquela outra situação, né? Então imagine, você repetiu. Eu lembro que eu fiz teatro quando eu era adolescente, teatro amador, né? Me apresentei e tudo, mas não era o teatro em faculdade, teatro, grupo de teatro. E eu lembro muito da minha professora de teatro, Andréia, que ela dizia assim, de novo, aí fazia a cena, de novo, mas tá, de novo, e a gente fazia aquilo, ela dizia assim, Exaustiva. teatro é a arte da repetição. Enquanto eu perceber, Anderson, que sua fala tá um pouco assim, tem que sempre soar natural. Você ainda está com um texto quadrado, de novo, para repetir, de novo, até que aquilo soava natural. Entendi. Então, o que é que eu aprendi? Isso aí, eu tinha 17, 18 anos, 16 nessa média. Quer dizer, Anderson, teatro é a arte da repetição. Pô, professor, mas está sem graça, já toda hora repetir isso. Teatro é a arte da repetição. De novo, todo mundo. Então, assim, a arte Faz leva à o que o perfeição. cérebro grave também, né? Então, quando a gente vê uma arte cênica, né, um filme, a gente vê aquele filme, a gente se envolve com a trama, porque aquilo é tão bem feito que aquilo Teve um trabalho por trás que emociona, né? Então, o autor, ele emociona. Então, o que é que eu considero? O que você faz aqui, Júlio, é arte. Sim. Então, a arte de comunicar, a arte de propagar na nossa sociedade, em termos de brasileira, com tanta desinformação, você propõe um espaço onde propaga informação sólida, né? Sim. Eu estava ouvindo aí a história do advogado, que eu estava comentando aqui do próprio... Diego. Um abraço, Diego. Isso, escutei toda a história dele. Então, assim, o quanto aquilo é inspirador para outras pessoas, né? Sim. Que estavam ali, poxa, eu posso ser, ele falando que a questão cerebral que ele tem, né? Questões que mesmo assim se superou, falou, contando a história da família dele. Tem 2 tumores no cérebro. Então, ou seja, o momento que você cria aqui é um momento singular, assim, surpreendente, e nesses 500, né? Rumo ao 1000, né? Milésimo podcast. A prática gera a perfeição. Então, digamos que você está aí, a gente, digamos que assim, nessa maestria, se eu pudesse resumir em uma palavra, maestria. Então, aquela não é fácil. Você fez parecer ser fácil, né? Errou e vai reconstruindo, refazendo, que é um pouco do movimento que eu faço também, né? De fazer de novo, e busca, e vai buscando mais conhecimento, e vai refazendo. Então, essa é a dinâmica. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, achei excelente, fantástico. Tá de parabéns. Agradeço. E aí, é excelente. Eu gosto de fazer essa pergunta para quem vem de outros programas, porque a gente vai se balizando também, né? Porque às vezes a gente acha que está em um padrão e não está. E é bom sempre estar buscando melhorar. Eu gosto disso. Eu gosto de estar sempre... Pode ficar tranquilo. Então, que bom. Maravilha. Agradeço o feedback. Você que está em casa com a gente, estamos conversando com o doutor Anderson, né? Eu ia falar Anderson Chon. A gente teve aqui um Anderson Chon, que foi o livro dele tá até ali. Anderson Chon, poeta. Tem ali, eu escrevi, não dá para ver daqui não. Tô sem. Tá distante. Ele lançou um livro aqui com a gente. Foi muito bacana. E aí, quando você chegou, Anderson, eu lembrei logo. Sim. Anderson Chon. Ele tá todas as feiras de livro, ele tá passeando aí, conversando com a turma. E é de qual área? É daqui de Salvador. Não, mas fala de que o livro? É mais poesia, não é poesia marginal, não sei direito, é tipo autoajuda. Porque ele já lançou uns 5 livros já. Eu não tenho... Porque eu só li não li. Eu li o prefácio de um que ele veio aqui lançar e tal. A gente conversou. E encontrei com ele em algumas feiras já também. E ele pediu até para vir no podcast de novo, tá lançando um novo livro agora. E aí eu lembrei do seu nome, que é Anderson, né? Aí lembrei de Anderson também, Anderson Chon. Que maravilha. Só fazendo referência ao que você falou. A gente predispõe o espaço, né? Para trazer as pessoas para virem aqui. Não cobramos nada. Trazemos as pessoas para poder difundir informação. E informação de qualidade. Exatamente. E infelizmente nossa sociedade não dá o mesmo valor, o mesmo respeito a uma informação dessa. Né? Aí se eu chego aqui, faço uma brincadeira, uma dança, qualquer coisa louca, né? Ou uma mulher vem pelada, ou na mesma hora são milhões de visualizações. A nossa sociedade está doente. A gente estava falando um pouco antes, né, Júlio, da questão da ágora grega, né? Falei assim, no seu espaço aqui, Júlio, remonta a ágora, que é espaço onde se chega, onde existem muitos discursos, muitas falas, onde se propaga informação. Hoje é a ágora atual. Isso, a ágora atual, onde você fala para o mundo inteiro. Diferente de uma televisão convencional que você tem ali a concessão, né? Ali tem as fronteiras. Você, numa estrutura como essa, você fala para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, e até a questão até bíblica, né? Diz assim, na multidão de conselheiros que reside a sabedoria. Então, aqui você tem a oportunidade de receber diversas pessoas. E de cada pessoa que chega aqui, deixa um pouco da essência dela para você. Então, você é um, mas também são muitos.
e o encontro potente é aquele nós nos encontramos. Quando eu saio daquele encontro, um pouco de você fica em mim você. e um pouco de mim fica em você. E a gente vai se somando. É bem assim, é bem e assim. é essa dinâmica. E aí quero também lhe agradecer por isso, né? Eu agradeço também a você e a todos os convidados que passaram aqui. Foi uma boa referência. Porque, como eu disse antes de iniciar o programa, estava no preto e branco ainda, são 400 e poucos podcasts, Imagina. fora outros programas. Foram os programas que não foram na página da TV, né? Sim. Foram os programas que não foram orgânicos. Sim. Programas que não foram gravados ao vivo, foram gravados normal, né? E a gente realmente fica com uma sensação de ajuda e de sabedoria. Porque cada um traz uma influência, né? Sim. E a gente aprende muito. Nesses 5 anos que a gente faz em julho, eu sou uma outra pessoa. Realmente é fantástico. São demais. Temperamentos distintos. Né? Até a palavra temperamento vem de tempero. De tempero, de temperar, né? Ou seja, de temperar. Ou seja, o nosso temperamento tempera a relação, né? Tempera. Ou seja, aquele tempero ali. É interessante a ideia das palavras, né? Quando a gente vai pegando a dinâmica toda. É para entender, né? De onde vem cada palavra também, né? De onde vem, porque... Tá falando um pouco da família, né? Do histórico das famílias e das tal. famílias, Então tudo tá vinculado ali. É sobre isso. 21h07 já, 21h10. Cadê as perguntas? Pessoal, tem alguma pergunta pessoal de casa ainda aí? Se tiver o chat, a gente fechar daqui a pouco. E aí eu vou deixar... Matheus, solta as perguntas. Matheus tá aprendendo as perguntas eu vou deixar Anderson com vontade de voltar pro programa. Não teve não. Patrícia botou ali, muito bom o programa de hoje com o Dr. Anderson e botou também, o senhor poderia falar um pouco sobre, já falou, paralisia do sono. Não tem mais perguntas não. Tem uma coisa interessante, Júlio, que é o seguinte, fazer uma observação. Quando a gente vai pensar, né? Então, o que é que a gente vai entender? Vamos fazer um overview da dinâmica. É importante, nós nos preocupamos com a qualidade da água que nós bebemos? Com certeza não. A gente bebe qualquer água em qualquer lugar? Não. Então a gente tem essa preocupação, né? Então, eu quero uma água que seja potável, que seja de preferência mineral, algo que esteja ali. Ok. A gente sai comendo qualquer coisa que encontra assim, jogado no chão, né? Ou seja, a gente se preocupa com a higiene do alimento. Do alimento. Ok. A gente quer vestir qualquer roupa suja, emporcalhada? Não, sempre não. Então, aquela ideia, a gente quer respirar qualquer ar com fumaça, com mau cheiro? Sempre buscamos o melhor, né? Então, ou seja... A nossa água tem que ser de qualidade, o nosso alimento tem que ser de qualidade, as nossas vestimentas tem que ser de qualidade. O nosso sono. E por que a gente quer dormir de qualquer forma? Então, grande parte dos déficits de atenção, o sono, ele é um regulador do humor. Então, a gente está em uma sociedade que eu vejo as pessoas transtornadas, explodindo por tudo, em um grau de conflito, e aí o sono é um estabilizador do humor. Tanto que se diz, não, vá para casa... Bote a cabeça no travesseiro. Amanhã a gente conversa melhor. Respire. Então, assim, a sabedoria, né, ancestral já trazia muito isso. Então, o sono, antes de tudo, é um regulador do humor. Então, quando a gente está falando de regulador do humor, talvez se a gente dormir melhor, né, dormir mais sono, menos ansiolítico. Sim. Tá trazida a proposta. O sono, ele é um regulador do humor. A gente está em uma média de 40, 50 mil, a média, dados oficiais, que pode ter a subnotificação de acidentes de trânsito que acontece. Aí quando você vai ver, o que aconteceu? Dormiu no volante. Né? Estresse, desatenção. A gente está aí tem o boom do déficit de atenção, né? Você chega no lugar, você dá seu documento Júlio, aí a pessoa escreve lá, Roberto. Mas meu nome é Júlio. Roberto não tem nada a ver com Júlio. Tem nada a ver. Ela vinculou alguma não coisa. Nem Túlio. Botou Roberto. Não, seu documento... Porque a desatenção, as pessoas estão o tempo todo perigosamente desatentas. E é justamente no sono, N1, N2, N3, no sono de ondas longas, sono robusto, onde vai se consolidar memória, atenção, que é a base para a inteligência, né? Se a gente for pegar a inteligência, inteligere, ver entre as linhas. Tem que dormir mais. Então, você tem que dormir mais. Então, a potência, a força, o vigor, a clareza mental do dia, ela é construída no sono. Então, eu quero entender melhor, eu quero compreender as coisas como as coisas são, no sono. Eu quero perder peso, no sono. É no sono que é regulado grelina e leptina, hormônio que vai gerar fome. Porque toda hora eu sinto uma fome, você está ali, você está com uma probabilidade, né, desregulado grelina, leptina que dá saciedade.
tudo regulado no sono. A gente vai trabalhar a parte de pâncreas, né? E aí pâncreas é a produção da insulina, que vai ter vinculação com diabetes, reconstrução de tecido. Então, ou seja, é um universo de possibilidades que a gente tem, Júlio, que a gente... Então, a coisa mais importante que eu tenho que fazer é dormir, porque a batalha do dia seguinte, eu tenho que estar com energia, eu não posso entrar no campo de batalha já desvitalizado. Sem força. Entende? Sim. Quando a gente vê aquela... Como que, imagina, a gente vai entrar no campo de batalha, já entrou como perdedor, já entrou cansado, já entrou... Não então, pode. Justamente por todos os problemas, não pode ter sido resolvido hoje, vai ficar ainda o excedente para amanhã. É justamente para amanhã eu enfrentar eles bem que eu preciso dormir ali. Para você ter noção, Júlio, aí para lhe devolver, a gente tem no nosso sistema cardiovascular, né, toda a parte que você tem veias, vasos, artérias ali, ela é todo recomposto internamente por uma leve camada de músculo, chamado tecido endotélio. Endotélio é um tecido que ele recobre ali a parte de proteção de vasos, veias. E essa parte ela é justamente reconstruída na fase mais profunda do sono N3. Então, a pessoa que não dorme bem, ela não tem essa reconstrução. Entendi. E cada noite que passa, aumenta as chances de fragilidade no seu sistema cardiovascular, aumentando as chances de um AVC isquêmico, ou hemorrágico, ou das diversas disfunções que tem cardíacas. E você, como operado cardíaco, né, entendeu a importância. Que bem que você não tem problema com sono. Mas, assim, por que eu estou trazendo essa sequência, né? Informações. Não é querendo para presentificar, né? Trazer presente ali a importância que é dormir. Então, dormir não é desimportante, dormir não é perda de tempo. Quem quer estar atento, vigoroso, a gente diz, a pátria dos concurseiros para estudar, estudo e esqueço. É memória está no sono. Então as pessoas perguntam assim, o que é que eu tomo para melhorar a memória? O que é que eu tomo para emagrecer? Tome nada, durma. Durma. O que é que eu tomo para emagrecer? Durma. O que é que eu faço para ficar malhado? A gente falou, o sono ele é anabolizante. Durma. O que é que eu faço para poder ter disposição? Durma. O que é que eu faço para melhorar minha ansiedade? Durma. O que é que eu faço para melhorar minha diabetes? Ou seja, então o sono é a cura para todos os males. Olha aí que maravilha. Não é a cura para todos os males, mas não ter uma noite de sono bom é o início de todos eles. Fica a dica. Graça Bispo botou ali, programa de milhões, conteúdo super interessante. Rosemary botou, qual o melhor horário para ter um sono saudável, pois só consigo dormir tarde demais. É aquela ideia. É o tempo do sono, né? A média, né? Mas assim, tem a questão do hábito. Ou seja, esse cérebro ele precisa ser educado a criar um ciclo de sono que não vai gerar nela aquela ideia, né? Olha pra aqui, ó. A outra já respondeu. Rosemary fica no celular. Pronto. Outra denúncia. Olha aí, que maravilha. Maju botou, por que cuidar do sono é importante? E botou também o que pode atrapalhar o sono. O que pode atrapalhar o sono é uma série de comportamentos que desregula esse cérebro para produzir o sono normal, além de deficiências hormonais, nutricionais e por tudo que foi dito aqui, né? Sim. Eu costumo dizer, Júlio, que o sono ele é um ato de nobreza. Então, não adianta, a pessoa pode ter milhões na conta. Vão dormir, viu? Do que vale os milhões na conta aí sem conseguir dormir? Sem conseguir dormir. Vão dormir que é melhor, viu? Eu falei isso uma vez para uma pessoa, né? A pessoa entrou em choque, assim, ficou... Eu falei assim, ali, você passa nas ruas, assim, a gente tem os problemas sociais, né? Sim. Tem as pessoas que moram na rua. Sim. Até um mendigo dorme. E você com seus milhões não dorme. Não dorme. Então quem que tá pior? Ele, né? Com os milhões na conta. Então, ou seja, você vê... todo o reino animal dorme, o cachorro dá todo, ou seja, então dormir é natural, por isso que eu falo. Gato dorme que é uma beleza. Sentir sede é natural, sentir fome é natural, sono é natural. Então, dormir é um ato de nobreza. Se é um ato de nobreza, eu não posso fazê-lo de qualquer forma. Pois é. E nem posso menosprezá-lo, né? Eu tenho que dar ele o status que ele merece. Olha aí, que maravilha. Dizer a você que está assistindo a gente aí. Tem mais alguma pergunta? Com certeza o pessoal finalizou com Maria ali, Maju, o que pode atrapalhar o sono, a gente já respondeu. Eu quero deixar o convite estendido para um próximo momento. Sim. A gente precisa vir conversar sobre outros assuntos, tomar um cafezinho. Não entendeu? Falamos da melatonina, né? Ainda tem tempo? Não, se quiser falar sobre melatonina, a gente finalizar e vir depois a gente falar sobre outro assunto.
Ô, Júlio, tem um negócio que é o seguinte, pegou uma moda agora você já deve ter ouvido falar, né? Já. O que é que você ouviu falar de melatonina? Me Que as diga. pessoas tomam pra poder... Não é nem pra dormir, A melatonina é pra... É pra dormir mesmo, isso que eles dizem. É pra dormir, mas estão tomando pra outra coisa. O povo inventa, né? Mas maluquice aqui diz que é pra emagrecer, que é pra ajudar aqui, pra ajudar ali. O que acontece? A rede social tá cheia de informação de melatonina. Pois é. E, inclusive, às vezes, A pílula do sono. não é. Ou seja, inclusive é contrário. É? É a pílula do antissono. Vixe. Você disse nesse instante que não gostava de polêmica, né? polêmica aí. Olha aí. Aí, qual é cientificamente falando, Júlio? A melatonina ela só é prescrita sobre 2 casos específicos até então, que é transtorno do sono REM, que é um transtorno muito específico, a pessoa tem tipo alguns espasmos que se tem, é um transtorno neurológico, que vai ser diagnosticado, né, com um neurologista e tal, é um caso específico, Sim. prescrito, ou quando a pessoa tem o chamado jet lag social, ou seja, estamos aqui, né, estamos em Salvador, Bahia, pegamos um avião, um jatinho, se for o caso, vamos para a Espanha, então 5 horas de fuso horário distinto, chega lá, a gente não sabe se é dia, se é noite, nosso organismo não sabe se a gente toma café ou se a gente almoça, Sim. então a gente vai ficar um pouco confuso. Até organizar o organismo. É o chamado relógio social e relógio biológico. Sim. Então, relógio social está dizendo que é 10 da manhã, só que nosso relógio biológico está dizendo que é meia-noite. Então, a gente está confuso. Então, aí a prescrição da melatonina para diminuir os impactos do jet lag social na assincronia dos relógios, tanto social como biológico. Esses 2 casos. Tentar botar um pareado ao outro. Exatamente. Ou seja, cientificamente, são esses 2 casos. O que é que a realidade nos mostra? O que é que a realidade nos revela? Que as pessoas querem a pílula mágica. Então ficou aquela ideia de que tudo, né? A pílula do sono. Então, uma coisa, a melatonina, Júlia, ela é um neurohormônio. Então, ela é um hormônio produzido na nossa parte, nossa glândula hipófise, né? Ela é uma glândula que tem na parte cerebral. Então, quando ela é produzida, esse hormônio, ele é um neurohormônio que é produzido nessa área. Então, toda vez que você está tomando melatonina, você está fazendo uma reposição hormonal. Ixi. E o que acontece com o organismo que está recebendo um hormônio do qual ele não tem deficiência? A grande tendência é ter um fator inibitório da produção endógena. O que é produção endógena? A produção natural. do próprio organismo. Então, quando você está fazendo um uso exógeno, ou seja, de fora, você está inibindo a produção endógena. Entendi. Então, você que não tinha uma deficiência daquele... Vai passar a ter. Corre o risco de passar a ter. Então, ou seja, mas eu conheço a minha tia que toma e faz bem. Aí o efeito placebo, já é um efeito amplamente catalogado, né? De repente a sua tia tem necessidade e você não tem. Mas assim, às vezes é o placebo. O fato da pessoa estar tomando alguma coisa, o efeito placebo, a pessoa toma uma pílula de qualquer coisa, em laboratório já testado isso, e a pessoa sente melhoras. É o efeito placebo. Então tem o efeito placebo, que é a pessoa tomar algo que não tem princípio e acha que tem, e o efeito nocebo. Né? Você fala muito do placebo, mas tem o efeito nocebo, que a pessoa acha que aquilo prejudicou. Quando não. Então, entendi. qual é a mensagem que fica? Melatonina não trata insônia. Eu conheço uma pessoa que toma pílula de farinha de trigo. Então, qual é a mensagem que fica, Júlio? Melatonina não trata insônia. As únicas 2 coisas, né, 2 casos clínicos para tratar insônia com melatonina é transtorno do sono REM e jet lag social. Tirando isso, não existe amparo científico para isso. E o que muito me admira é que, às vezes, a pessoa sai do consultório, de consultas das mais diversas, prescrito pelo profissional de saúde. Não é o by the book, né? Ou seja, o que reza as boas práticas clínicas. O homem entende, ele falou, tá falado. Eu é o médico do sono, o doutor do sono, o cara que entende essas coisas. Então, o que acontece? Neuropsicólogo. É pra fazer a brincadeira, fazer a ponte. 21 e 19, eu quero agradecer a vocês pela presença aí com a gente até agora, né? Quem ficou até agora conosco. Ô, Júlio, eu preciso dormir, Júlio. Precisa dormir? Olha aí, ele precisa dormir. Vai pra pertinho, não mora tão distante, mas assim, ó, ele deixou a rede social dele aí. Vocês, a partir de amanhã, quem quiser, comece a seguir já hoje, se puder. Quem não puder seguir hoje, sigam a partir de amanhã. AndersonPereira.neuro no Instagram. AndersonPereira.neuro. Quem não lembrou, Anderson Pereira, tudo junto, .neuro. E um abraço. Clica lá, segue o homem. Se precisar de consulta, tem lá todas as informações no Instagram dele. E vão dormir que é melhor. Um abraço. Maravilha, tchau, tchau. Valeu.